Pô, brother, tava louco pra ver a Velna de biquíni, cara, mas a tcheca não tá aí não, né? Então vou ter que meter... Gente, tem que meter não. Pô, brother, tava louco pra ver a tcheca de biquíni, cara, mas ela não tá aí não, né? Então vou ter que pegar essas bagas. Merda. Tá na hora de fazer o macho não consegue mais. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 168. Eu sou Rafael Arinelli e ainda tá pra sair o meu primeiro roteiro. Tá, faz tempo, né? Faz tempo. A coisa tá feia. Eu sou Daniel Cury e eu tenho vários amigos que são no Rio de Janeiro. Pelo menos um deles mora no Meyer e ninguém mora no Leblon. Eu sou o Leandro Soares, eu sou ator, eu sou roteirista, mas eu gosto mesmo de ir à praia e de jogar videogame. Se eu pudesse, eu nem trabalhava. Você quer viver o sonho, né? Pois é, você já pensou que coisa maravilhosa? Pois é, esse é o sonho de todo mundo, eu acho, né? Muito bem, estamos aqui hoje reunidos com o nosso amigo Leandro Soares. Trouxemos ele aqui para bater esse papo super divertido. A primeira entrevista de 2016 com o Leandro Soares. Olha aí, que responsa, hein, Leandro? Muito obrigado, pô, agradeço a honra. E eu vi que eu sou aí o podcast número 168. Por um não peguei o 69, né? Eu acho até que é bom, de repente, pra não criar de nada. repente é bom. É verdade, assim, é verdade. Né? Deu sorte, na real. Acho que na verdade eu achei legal ficar low profile, ficar mais neutro aqui. E a gente trouxe aqui o Leandro, como ele já disse, né, ator, roteirista, pra gente conversar sobre a carreira dele. Vamos conversar sobre entretenimento no Brasil, sobre websérie. Olha aí, o Leandro tem coisa aí legal pra também contar pra gente. Tem uma websérie legal, gente, vamos falar dela sim. Nossa, é legal pra caralho, eu gostei muito. Exatamente. Já vimos tudo, fizemos uma investigação completa da vida do Leandro aqui. Bom, e aí a gente vai bater esse papo, mas vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. I got bills, I gotta pay. So I'm gonna work every day. Dani, você tá pronto para mais uma aula que vamos ter nesse nosso querido podcast do Cinemação? Eu tô pronto pra expandir a cabeça e conhecer gente nova, conhecer gente que tá fazendo acontecer no audiovisual brasileiro. Exatamente, cara. É legal da gente lembrar, né, que essa entrevista de hoje a gente vai conversar com o Leandro Soares, que é o criador de um dos maiores sucessos que a gente teve nos últimos 10 anos na TV fechada, né, no caso no Multishow, que é o Vai Que Cola, exatamente. A gente trouxe ele aqui, ele vai falar um pouco sobre o processo criativo dele e tal. Então é um papo muito legal que com certeza vai trazer muito insight pra muita gente aí que tá começando na carreira e tal. E a gente aqui, como faz a entrevista, né, a gente sempre ganha alguma coisa a mais com esses caras. Então eu tô totalmente preparado pra receber o conhecimento que ele vai nos passar. Sim, sempre bom conhecer gente que tá lá pra gente... É impressionante, a gente conhece muito mais quando a gente conversa com a galera do que só assistindo, só lendo sobre como é trabalhar. Não, é conversando sobre coisas em geral, né? Você compreende mais profundamente mesmo. Exatamente. Bem legal. E Dani, as pessoas que vão escutar esse programa aqui, que vão lá, vão aprender muito com o Leandro, vão querer mandar suas dúvidas, seus comentários e tal, pra onde que elas mandam os seus queridos comentários aí sobre esse belíssimo podcast que está por vir? É só mandar e-mail
e-mail para contato@cinemação.com, entrar no facebook.com/cinemação, no Twitter no @cinemação, Instagram é @cinemação. E se quiser ouvir a gente de uma forma um pouco diferente, lembra da webradiovagalume.com, todas as sextas-feiras às 22 horas e reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, entra sempre no cinemação.com, tem trailer, tem notícia, tem crítica pra cacete, tem artigo super legal, acompanha tudo lá, não é só podcast. Se você só assina a gente no feed, lembra de entrar no cinemação.com que tem muita coisa boa também. E claro, tá ouvindo a gente no SoundCloud, tem um coraçãozinho, você vai clicar nesse coraçãozinho pra deixar a gente feliz. E se você tá ouvindo a gente no iTunes, tem as notas com estrelinhas e você vai dar 5 estrelinhas pro Cinemação, porque eu acho que a gente merece. Lembrando que se você quer ajudar o Cinemação a crescer, a evoluir, a ter mais material, a ter mais conteúdo aqui que possa ser do seu interesse, né? Que vai trazer mais entrevista, mais artigo, mais textos, tudo mais e melhor, você pode contribuir financeiramente com o Cinemação fazendo doações mensais aqui pra gente. E para fazer essas doações mensais, você vai lá no patreon.com/cinemação ou clica no banner do Patreon que tá aqui nesse post e faça sua doação a partir de $1 por mês. Fazendo essa doação, você vai contribuir para que o Cinemação cresça e, além disso, a gente vai poder cumprir com vários dos objetivos que a gente tem aqui para o site do Cinemação. Então ajuda a gente a crescer. Você pode ajudar a gente comentando, pode ajudar a gente dando a nota dentro do SoundCloud, do iTunes e pode ajudar a gente financeiramente. Você tem 3 maneiras de ajudar a gente. Ajuda a gente com alguma dessas maneiras, né? Tem 2 que não custam nada e tem uma que você que dá o preço. Olha só que flexibilidade maravilhosa. Assim como o Diego Lima e o Alberto Marinho Camilo, que contribuem com o Cinemação com $5 por mês, e eles têm como premiação serem citados aqui com agradecimento por eles estarem ajudando a gente mês a mês com essa quantia. Eternamente gratos. E se você for contribuir só com $1, o seu nome não será citado, tá? É a partir de $5. Esse é o combinado. Combinado não sai caro. Perfeito. Então vai lá no patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário e vieram deixar seus comentários sobre o último podcast, né? Ou sobre o que saiu no site do cinemação.com e tal. Enfim, pessoas que resolveram sair dos seus armários e descobrir um mundo de entretenimento dentro do cinemação.com. Olha que bonito. E descobrir o mundo do feedback, né? Exatamente. O mundo da repercussão, olha só, a gente repercute o que você disse. Tem um comentário aqui de um cara chamado X. X-I-S-X. Eu acho que ele deve ser fã da Xuxa, talvez, não sei. Ou não. Não sei. E ele comentou o seguinte: no último podcast, o podcast 167, ele falou o seguinte: olá, senhores, descobri o podcast no último final de semana, pois recebi um e-mail do Patreon com indicações de projetos que eles julgavam interessante conforme o perfil de outros projetos que contribuo. Muito legal, eu gostei muito disso que o Patreon fez. Eu acho que o Patreon devia fazer isso sempre, indicar a gente sempre pra todo mundo. Exato. Daí ele continua assim: eu que adoro cinema tinha que conhecer o trabalho de vocês, afinal o nome em si já me chamou muita atenção. Achei o site sensacional e adorei ouvir o último podcast de vocês. Gostei muito do estilo e agora comecei a maratona para ouvir tudo aquilo que perdi em todo esse tempo. Que o trabalho de vocês cresça ainda mais nessa podosfera e internet de meu Deus. Muito legal o comentário do X, sei lá, achei muito legal. Gostei de saber que ele conheceu a gente de uma forma um pouco diferente, né? Geralmente as pessoas conhecem a gente pelo Facebook, porque um amigo indicou. Aqui foi pelo Patreon, então é muito bom saber que tem várias formas de chegar até a gente. E, claro, o mais legal desse mundo é que você chega no Cinemação hoje, você pode ouvir todos os podcasts. Exato. São 168, né? Exato. Quase chegando nos 170 podcasts. Perfeito. Que você pode ouvir, né? Então, assim, se você pega ônibus, você pega trânsito, acabou os seus problemas. E a gente tem podcasts de 1 hora, tem podcast de 40 minutos, tem uma podcast de 1h30, tem podcast de 2 horas, de quase 2 horas e meia. A gente tem podcast para todos os gostos.
anos, tudo. Todos os tempos, Todos os tempos, perfis exatamente. de viagem. Então, assim, é legal porque além dele contribuir com outros projetos, o que já é muito legal do que o X faz aí, né? Ajuda outros canais e tal. É legal que o Patreon ainda faz isso. Ele distribui a mensagem do que é o Cinemação para pessoas que gostam desse universo do entretenimento e que contribuem com outros projetos. Esperamos que um dia o X possa ser um patrão da Cinemação. Quem já sabe? que ele já tá Quem no sabe, Patreon, né? Você tá lá, já tá anotado, não precisa nem escrever de novo o número do cartão de crédito. Não, né? é só ir lá e pum, doar. É Que legal. facinho. Você vai ser um patrão. Só que daí ele vai ter que dar o nome dele, porque X. X a gente gente já não pode, não vai tipo, conseguir agradecer. A muito. gente não vai conseguir agradecer o X. Aí de repente, sei lá, né? Enfim, Parece um Y, Z. Né? vai ficar confuso. Muito bem, eu tenho aqui um comentário que a gente recebeu por e-mail da Nidia Lindsay Belchior. Olha aí o nome. Nidia Lindsay Belchior. Acho que é Belchior. O cantor é Belchior. Deve ser Belchior. Um nome diferente e ela mandou um e-mail pra gente. O título do e-mail dela era Saindo do Armário. E ela escreveu o seguinte: Olá, galera do Cinemação. Meu nome é Nidia. Andei um pouco enjoada das minhas músicas e descobri o prazer de ouvir podcasts. Achei o de vocês em uma procura por podcasts sobre Gone Girl, que é... Como que é o título em português? Garota Exemplar. Garota Exemplar, exatamente. Ou Hunger Games, que é o nosso querido... Como é que é mesmo? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Percebe que a minha memória anda um pouco... O seu inglês também tá precisando de aulas. Não me lembro bem. Então ela procurou por esses... Um desses ela não tem certeza. Eu não lembro eu também, como toda vez que chegou. me perguntam como você conheceu tal site, eu nunca sei porque é na muvuca de procuras. Né? Exatamente. Acho que nesse ponto já ouvi quase todos. Gosto muito da forma como vocês comentam. Meus episódios favoritos são os sobre Casablanca, Um Corpo que Cai e Star Wars. Tanto que eu já ouvi mais de uma vez. Olha aí, cara, ela ouve mais de uma vez de uma, podcast. que legal. Que incrível, incrível isso, Nídia. Gostei muito de saber disso. Quero muito rever Um Corpo que Cai e ouvir novamente o podcast. Olha aí, é um exercício interessante esse. Ela já tinha visto o filme antigamente, ouviu o podcast, agora deu vontade dela ver o filme de novo, porque aí ela tem uma releitura, né? Sim. E aí agora ela vai ouvir de novo o podcast. É um ciclo eterno. Sim, sim. Daria um filme, um podcast que dá replay. Péssimo, mas tudo bem. Aí ela continua: o episódio com a biografia do Tom Cruise ficou muito bom. Nem me lembrava que já vi muitos filmes bons com o Tom. É verdade, esse de biografia com o Tom Cruise ficou excelente o episódio, Ficou. modéstia à parte, ficou demais. E aí ela continua: no último podcast, o 167, né, que é os mais aguardados de 2016, vocês falaram da trilha do Star Wars. Já vi gente reclamando de aproveitar os temas tradicionais e acham que deveriam fazer uma completamente nova. Eu, particularmente, acho que não seria legal. Eu também acho que não, acho que eles conseguiram sintetizar, como a gente já falou, né, no último podcast e no podcast do Star Wars. Eu acho que eles conseguiram mesclar as duas coisas, a novidade e o clássico. Brooklyn é um filme lindinho mesmo. Estou apaixonada por O Quarto de Jack. Aliás, queria muito episódios para esse filme. Joy é nível Sessão da Tarde. Gosto muito da Jennifer Lawrence, mas é uma vergonha ela ter ganho o Golden Globe e estar no Oscar. Torçamos para que não tenham a insensatez de dar o prêmio para ela. Eu acho que não vão dar, Não né? vão dar E também seria, tipo, ia ficar o quê? O Oscar agora ficou oscilando entre Meryl Streep e Jennifer Lawrence. Eles ficam alternando, cara, não dá. Eles vão ter que dar pra outras pessoas. Ano passado a gente teve a Julianne Moore, né, que levou o Oscar. Sim. Por um trabalho excelente também que ela fez. E ela dá aí um grande abraço e agradece o nosso trabalho. Então, Nídia, muito obrigado pelo seu comentário. Você falou sobre O Quarto de Jack. A gente tem a pretensão de ir falando sobre os filmes, de fazer uma análise mais profunda sobre os filmes do Oscar. É que como a gente tirou o mês de férias, a gente provavelmente vai jogar esses episódios um pouco mais pra frente, mas pode ser que apareça alguma coisa de O Quarto de Jack. Sim, e é legal que a gente talvez consiga até rever os filmes e ter análises até mais profundas do que quando a gente vê o filme e já sai gravando, né? Exato. De repente. Mas a gente vai fazer alguma coisa relacionada a esses filmes do Oscar um pouquinho mais pra frente. Semana que vem tem Oscar, né? Essa semana
semana tá chegando o Oscar. Exatamente. Então a gente já vai comentar um pouco na próxima semana, né? Principalmente sobre os vencedores, obviamente. Sim. Mas fica aí essa dica, a gente vai fazer. E agradeço de novo a sua participação, o fato de acompanhar nosso trabalho, os podcasts. Acessa também o cinemação.com, deixa mais comentários em outros posts. Tem uma galera incrível que escreve diariamente lá pro Cinemação. Vale muito a sua visita lá. Your daddy got bills, your mama got bills, your auntie got bills, everybody got bills. Para um homem, morar sozinho é de uma liberdade absoluta. É você poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser. Você poder, por exemplo, andar pelado pela casa sem se preocupar com ninguém. Safado, que vergonha! Quase ninguém. Desculpa, minha senhora, você desculpa. Leandro, vamos começar esse papo sobre sua carreira, entretenimento e tal, com uma curiosidade, cara. Quero saber se é verdade ou falso isso, mas pelo que a gente pesquisou aqui, você tem um diploma de Direito. Cara, é isso mesmo? Você acredita? Eu nunca fui buscar, mas eu tenho. Eu tava na UERJ, me esperando, porque deu muito trabalho pegar esse diploma de Direito. Eu fiz a faculdade no tempo até certo, assim. Eu fiz... no tempo certo. Eu fiz em 5 anos, né? Que eu conto a faculdade de Direito dura normalmente. Foi de 2002 a 2007. Mas quando eu terminei, a hora que ficou faltando a monografia, ficou faltando não ficou faltando, mas um professor meu de Direito Financeiro 4, olha a treta que eu me meti, Direito Financeiro 4. Não lançou a minha nota e eu jamais vi isso e depois eu já não conseguia mais argumentar. E tinha ficado faltando também eram 3 problemas. Era a monografia, o Direito Financeiro 4 e um período, olha que roubada, de estágio do escritório modelo da universidade. É uma coisa incrível, na verdade. É um escritório da universidade que os alunos fazem, né? Você tem que fazer 3 ou 4 períodos desse escritório. Eu tinha feito quase todos, faltava um. Aí pra eu pegar o diploma mesmo, que eu não peguei, mas ele tá lá, que eu sei que tá, porque eu tenho já o confirmação de que você se formou mesmo. Sim, tem sim a série especial. Se bem que parece que não vai mais ter isso, né? Eu ouvi algum papo de que não ia mais ter. Você vê a minha intimidade com o direito, né? Como é que Mas aí eu tive que voltar pra fazer, cara. E aí, beleza, eu fiz, assim, a monografia foi super legal, porque eu fiz sobre política cultural, Lei Rouanet, basicamente, essas coisas, né, que a gente faz hoje em dia pra produzir cultura. Daí eu voltei pra fazer, então a monografia foi tranquila. O Direito Financeiro 4 foi uma loucura, porque eu ia pra UERJ, tipo, pra ter uma aula de uma coisa muito diferente da minha vida, anos depois, já trabalhando como ator. E no escritório modelo, as pessoas já acharam que eu tava, tipo, gravando pegadinha, porque eu já trabalhava no Multishow. Entendi. Eu morando sozinho nessa época, que era o seriado, meu primeiro seriado que eu estreiei na TV, que eu escrevia e era o protagonista. Então as pessoas chegavam lá e me reconheciam e via eu lá no escritório e falavam assim, é Multishow? Verdade, né? Não, trabalho lá sim. Falou, mas isso aqui você tá fazendo aquele programa, troca, que a pessoa Tiaguinho trabalha na pastelaria, mas era um programa que ia uma pessoa famosa fazer uma função assim, profissional, normal no dia a dia, pra ver se o povo reconhecia, tipo, sei lá, quem é ser taxista. Aí o nego achava que era isso. Não, gente, eu tô aqui realmente me formando em direito, porque ficou faltando estágio, monografia. Mas, Leandro, aí a minha curiosidade parte disso, né? Porque assim, beleza, você vai falar sobre direito, advogado, juiz e tal, você imagina toda a atmosfera profissional do direito passa um pouco, inclusive, por uma certa interpretação em alguns momentos, né? Você tem, inclusive, aqueles advogados que são muito, sei lá... eloquentes. Exato, direito exatamente. Passa por muito uma coisa de interpretação, mas a maioria é canastrão, né? Exatamente, canastrão. Assim, não um tipo de caráter, não, mas assim, é num lugar meio engraçado mesmo, né? Tem um jeitão de falar, e tem um jeitão que até eu brigava muito no escritório modelo quando eu fiz esse estágio, que obviamente eu era o ponto torto da faculdade, né? Eu era a parada errada ali da faculdade. E ao mesmo tempo eu tive muito proveito da minha formação em direito. Que na verdade foi uma desculpa pro meu pai topar que eu fosse morar no Rio, porque eu sou de Vitória, que eu fosse morar no Rio, fazer teatro, ser ator, escrever. Aí eu fiz direito. Entendi. E é muito engraçado que eles falavam sempre assim, mas Marco Nanini é formado em direito. E é mesmo.
ele. Eu, inclusive, tô adaptando uma peça pra ele. Aí fala assim, Paulo Otran, formado em Direito. Carlos Drummond de Andrade, minha família dizia, funcionário público. Mas isso em 1900 e sei lá quando, né? Que dava pra... Ele tinha 3 cursos, era Medicina, Direito e Engenharia, né? Sei lá. Sim. As pessoas faziam, mas é muito bom, assim, o curso é muito bom e dá uma formação, não tem como, né, cultural, sobretudo porque tem a parte que para a profissão é inútil, mas é a melhor parte, que é a filosofia, que são os estudos de Aristóteles e Kant. A gente pode dizer que você é um cara que, entre aspas, tá, mas que você sofreu essa influência, vamos dizer, essa influência social para você ter uma formação, porque existia aquele preconceito ao redor dessa formação mais artística, porque o que eu entendo é que você já tinha uma veia artística, algo dentro de você que pulsava para uma outra área, né, e aí você acabou indo para uma coisa, porque direito pra mim é até uma coisa meio engessadona também, né? Direito é bem engessado, e até na parte performática, né, que é a audiência pública, né, que é o advogado falar, mesmo isso eles falam de um jeito, eles têm quase uma convenção entre eles, né, pra poder, e sobretudo porque muitos são tímidos, né, eu tive professores que eram maravilhosos e tive professores que eram absolutamente tímidos, mas esses que eu tô falando na universidade, que são professores que sabem falar mesmo, seja se for engraçado ou não, pode até ter uma piada às vezes ou não, mas eles sabem estar diante daquele corpo de alunos ali, sem timidez, porque às vezes o professor se intimida e aí ele reage, né, aí ele meio que gosta de punir o aluno também, caras que sabiam estabelecer que essa sim é a essência da profissão que eu tenho, tô falando do ator, estabelecer a comunicação, você tá ali diante daquelas pessoas e elas estão atraídas por você, magnetizadas, e você tá com elas, assim, né, comunicação que estabelece a troca, né. Esses professores eram os melhores, não tinha comparação. E aí me diz uma coisa, como é que se deu essa transição então? Porque você estava numa faculdade de Direito, trabalhando pro Multishow, já escrevendo algumas coisas ali. Como que você entrou nesse mundo do entretenimento? Na verdade foi assim, eu tava no Direito, eu sabia que eu queria fazer teatro, eu não sabia se eu ia fazer a cal ou o tablado, lá no Rio. E eu tenho uma prima que é atriz, que é a Bia Nunes. A Bia, ela falou pra eu ir pro tablado. A cal era ótima também, mas o tablado ia ser melhor pra eu conciliar com a faculdade de Direito, porque o tablado era um curso livre, tá? Um pouco menor, e era um lugar que realmente o tablado tem um negócio ali que meu finado professor Bernardo Jablonski, que era o professor mais incrível que tinha lá, maravilhoso, tem outros incríveis, mas ele era um cara que a gente, apaixonado por ele, foi um puta professor de teatro que eu tive, de tudo, professor de tudo, mas de teatro. E ele falava assim, pois é, o tablado, curso mesmo é igual a qualquer outro, mas ele atrai umas pessoas que, pelo amor de Deus, sabe, assim, ele é um lugar mesmo que gravita pessoas muito brilhantes e talentosas, e você, por influência, acaba, é um lugar muito em ebulição, assim, aquela escola. E aí eu fui fazer tablado. Ele era pouco pro que eu queria, porque ele era só uma vez por semana, era um curso livre, e o objetivo do tablado é esse, é ser um curso livre. Entendi. Mas aí eu queria fazer também uma faculdade de teatro. Aí um belo dia, eu fui num show do irmão de uma amiga minha, ela tinha um namorado, que as histórias elas vão e voltam, né? Ela tinha um namorado que hoje ela não é mais namorado dele há muitos anos, e ele foi meu professor de teatro, é maravilhoso. E ele nessa época fazia teatro na Unirio, que era artes cênicas, e fazia economia na FRJ. E ele falou, cara, eu faço de manhã FRJ, economia de tarde Unirio, bicho. É pesado, mas eu faço. Eu falei, porra, boa. Antônio Tigre, o nome dele, grande professor de yoga. E aí ele falou assim, vou fazer direito de manhã, de tarde eu faço Unirio, de noite eu vou pro tablado uma vez por semana. Olha a vida do ser humano. Você nem pensou na possibilidade de largar o direito? Não, porque ia pegar mal na minha família pra cacete. Entendi. E aí, um lado era assim, meu pai dizia, se acabar, cortou tudo, acabou mordomia, acabou grana. Ele mandava, porque meu pai, assim, o que ele gastava com o meu colégio, como eu passei ele sempre fez questão que eu passasse em faculdade pública. Entendi. Passei na UERJ e depois na Unirio, que é federal. A grana que ele gastava comigo pra eu morar em Vitória, de colégio, tudo, ele me dava pra eu pagar aluguel, as contas, então rolava uma mesadinha boa, que ele revertia o meu colégio e o que ele gastava comigo no colégio, ele deixava pra eu viver no Rio, e, óbvio, mais o dinheiro que eu ganhasse, porque só aquilo nunca dava, né, nunca daria. Ainda mais no Rio, que tudo é caríssimo, é foda. Se eu largasse, ele ia cortar tudo.
Ele ia ser ruim pra ele, assim. E a minha mãe, com um jeito mais feminino, mais inteligente, né? Que a mulher, ela tem um jeito mais inteligente mesmo. Exato. Ela falou assim, meu filho, termina. Ah, termina. 7º período já, sei lá, 5º. Termina, falta pouco cacete, assim, falta tanto. Então, assim, sabe, tem certas coisas que tem que ser assim mesmo. Eu fui ali lutando, às vezes sofria pra estudar pra prova, chegava, tipo, ia estudando no metrô, pra chegar, não tinha conseguido estudar no dia, mas ia. E aí, enfim, aí eu entrei na Unirio também, eu fazia o UERJ e Unirio, estadual, uma de manhã, uma de tarde, e à noite eu ia pro tablado, uma carga horária fodida. E aí, quando eu já tava, assim, meio acabando a UERJ e no meio da Unirio, que comecei a trabalhar profissionalmente, assim, eu fui trabalhar profissionalmente é ótimo, né? Porque você como ator trabalha muito não profissionalmente, né? Sim, então, aliás, em geral, a maioria dos trabalhos é não profissional. Quando a gente acha um trabalho profissional na carreira, a gente fala, puta, começou, né? Segura, claro. E aí eu fui fazendo peça e tal, aí uma hora eu fui trabalhar no Multishow, depois fui fazendo mais teatro, aí depois fiz cinema, trabalho na Globo hoje em dia também, e a gente vai indo. E quando eu fui ver, eu tava lá. Então, mas aí o projeto do Morando Sozinho foi um projeto que você desenvolveu e você bateu lá na porta do Multishow e falou, olha aqui, ó, que eu tinha, eu acho que as pessoas sempre me perguntam assim, como é que começa televisão e como é que começa a fazer, e eu acho que o negócio é acha a sua turma, tá? Tem que achar a sua turma, sempre. Quem é a sua turma? Pode ser enorme, pode ser restrito, mas acha a sua turma. Eu comecei a fazer uns curtas com umas amigas minhas que são roteiristas excelentes, que é a Patrícia Corso e a Clara Deac. A Clara, inclusive, depois veio trabalhar comigo no Vai Que Cola também. E a gente fez uns curtas, assim, de um festival, aí a gente ganhou um preminho, aí foi bacana, aí a gente falei, pô, elas ganharam uma websérie num edital, me chamaram pra... Ah, legal. E aí acabou que eu nem fiz essa, porque nessa época a Patrícia trabalhava numa produtora de São Paulo, e ela falou, cara, a gente vai apresentar conteúdo pro Multishow. Pô, eu tenho uns projetos aqui, e um deles era o Morando Sozinho. E aí eles gostaram e me chamaram, né, pra fazer, e elas escreviam comigo, elas faziam redação final no começo, e a gente fazia junto o programa, depois eu também passei a fazer redação final, e foi indo, cara, e foi desse jeito, assim, foi por uma produtora, lógico, mas porque eu vinha fazendo, e tinha minha turma de teatro, e tinha minha turma de projetos que nunca aconteceram, que isso é muito importante, né? Sim, quantas lógico. Bandas nunca tocaram, né? Quantos blogs nunca foram escritos, quantas peças foram combinadas na mesa do Baixo Gávea, num encontro da cara de reunião que nunca aconteceram, né? Exato, exatamente. Então, isso é importante, porque alguma coisa acontece. E aí a que acontece, for maneira, ela vai surtir efeito, vai reverberar, vai dar outros frutos, né? Pra mim foi sempre assim, eu sempre fui com a indicação, o convite e a abertura pelo trabalho que eu fiz, assim, por um trabalho anterior, sempre. E foi nessa época que você... A impressão que eu tive é que o Morando Sozinho foi muito autobiográfico, né? Foi assim, muito. Com as trocas certas. E foi nessa época, assim, que você, tipo, tinha essa vida de universitário, assim, tinha. Né? Quando eu mudei pro Rio, eu mudei pra fazer direito, mas o que eu queria fazer mesmo, eu até cheguei a passar na primeira fase do vestibular em Vitória, onde eu morava, na Federal de lá, e não segui porque eu vinha pro Rio mesmo, mas eu queria fazer biologia na Federal. Sempre foi o curso que eu quis fazer, assim, a profissão que eu queria ter no colégio, que não era a parte artística, era biologia. Então aí quando eu mudei pro Rio pra fazer direito, eu morei num apartamento que era de uma tia minha, era da minha avó, mas ia passar minha tia e tal, e aí eu alugava dela, e aqueles perrengues da história todos, da série, eram todos inspirados na minha vivência sozinho, morando sozinho, né? Se não eram histórias reais, eram adaptações, assim. Então, e o Morando Sozinho, ele veio meio que também pra consolidar o que você já estava desenhando pra você mesmo, que era seguir essa carreira nessa parte artística, né? Quer dizer, aí o direito realmente ficou em segundo plano e era o argumento perfeito pra você passar pro seu pai, né? Total. Não, isso aí, mas aí foi muito bom, porque quando eu comecei a fazer televisão, eu dei uma respeitada. Porque ele viu que ela falou, não, o bagulho é sério mesmo. Ele tá ali, ele tá escrevendo, coisas dependem dele, prazos dependem dele, sabe? Audiências dependem dele. Não, ele tá... o bagulho é sério, ele tá trabalhando. E o Morando foi muito bom por isso, porque o Morando Sozinho foi um programa que eu fazia tudo. Eu escrevia, eu só não dirigia. Quem dirigia era o Pedro Freire, que é sensacional. Eu jamais teria capacidade de dirigir. Tem muita entrevista, às vezes, que me botam e falam que eu sou ator, diretor, escritor, que parece que não é nada, né? Não, eu sou ator e roteirista só.
Exato. Já dirigi peça, mas não posso dizer que eu sou diretor. Eu tenho vontade de dirigir em algum momento de forma mais séria, mas não sou diretor, não posso dizer isso. Muita cara de pau, né? E tem muita gente que adora aumentar a coisa, que bota assim, fulano, ator, diretor, produtor, escritor. Exatamente. Esse é o quê? Aí eu fico tentando tirar, porque eu faço muita coisa de verdade mesmo, mas aí pra não ficar cafona, eu fico... O que eu fiz mais essencialmente nesse projeto? Porque eu morando, eu atuava e escrevia, mas eu ia pra edição, ficar com o editor, eu pesquisava a trilha sonora inteira, e passava o cara que fazia mixagem, que era um grande amigo meu. Eu meio que escolhi o elenco junto com o diretor, a gente pensou o conceito do programa, né? Quer dizer, eu realmente eu era responsável por aquele programa. Você foi com um co-diretor, né? Ali, não, de uma de jeito certa nenhum, forma. Não, o diretor, ele é o diretor, ele tem as funções dele, eu nunca invadi. Era uma parceria mesmo, porque eu acho que as boas parcerias são de autor com o diretor, na troca mesmo, quando um entra no trabalho do outro pedindo licença e quando, né, isso acontece de forma orgânica. No Morando, foi uma escola também, porque eu aprendi edição, eu aprendi som, eu aprendi roteiro, eu aprendi a atuar, eu aprendi como é que calculava a audiência, o que era bom, o que era ruim, o que a gente tinha que fazer para não perder, como é que era o intervalo, como é que era a parte... Assim, eu tive uma oportunidade que o Multishow me deu de... Evidentemente, eu não era o responsável final por nenhuma dessas áreas, porque ninguém é louco, né? Eu tava com 25 anos no Morando Sozinho, quando eu comecei. Mas eu tinha acesso a tudo, sabe? Assim, foi um projeto, trabalho, né? Um programa de televisão que foi uma faculdade ou uma pós, assim, pra mim, sabe? Eu aprendi um pouco de tudo. E com a maior liberdade, assim, lógico, tendo que cortar algumas coisas que a gente, né, tem certos limites pra gente fazer televisão no Brasil, mas, assim, com muita liberdade e muita confiança do canal em mim, assim, eu gosto muito do Multishow, é um lugar que eu adoro trabalhar. Que te deu muita abertura também. Me deu toda a abertura sempre. Esse trambiqueiro tinha uma vida dos sonhos. Só não imaginava que fosse cair num golpe. Vocês estão indo pra onde? Meia, né, meu amigo? Até que foi parar no subúrbio. Pelo amor de Deus, cheio de coisa pra fazer amanhã. Sai! Atira pra lá, atira pra lá. Ai. Wilson, conserta esta... Ih, a luz voltou, maravilhosa. Nesse momento que eu queria entrar na parte do Vai Que Cola, porque, assim, o que eu entendi foi que ele foi encomendado pra você, porque eles gostaram do seu trabalho. O Vai Que Cola é do Multishow, assim, não tem a produtora também, né? Mas como que foi isso, assim, foi encomendado? E aí eu queria saber como que foi a questão até do humor, porque eu, por exemplo, eu vendo o Vai Que Cola, vendo o Morando Sozinho, eu sinto que é uma pegada completamente diferente, né? Mesmo os dois sendo de humor. Aprender. O Morando é o que eu tenho. É o humor da minha vida. É o humor que eu adquiri. Às vezes ele é muito engraçado e às vezes ele é sutil. Ele é mais sitcom, né? Assim, eu gosto muito. Assim, ele é uma outra pegada. Essa pegada. Inclusive, você entra aqui no Wikipedia, daí você vai lá, sinopse do Morando Sozinho. Uma série que conta a história de Miguel, um jovem que depois de passar no vestibular, sai de Vitória... sua terra natal e vai morar sozinho em São Paulo, tá me lembrando alguém essa história aqui. Exatamente, mas é bem biográfico, mas assim, eu nunca colocava as coisas da minha vida tais quais elas eram, né? Era assim, inspirado bem, né? Tudo com valência, suas adaptações. E algumas situações reais mesmo, quando eu no Morando tinha um episódio que alagava o apartamento, alagou o meu uma vez mesmo. Cara, isso, assim, tinha muitas as situações, sim, elas eram da vida real mesmo, assim. Os personagens eram inspirados em, né? Não era só pra mim, não, era pro elenco inteiro, porque quando eu fui conhecendo o elenco ao longo das temporadas, o Brian Ruffo, que fazia o melhor amigo, e a Gabriela Cerqueira, que fazia a namorada do melhor amigo, e os outros atores, eu fui também aprendendo quem eles eram na vida deles, pra também fazer o deles inspirado em. Legal. Brincadeira. A gente era um personagem que tinha, sim, uma conexão com o ator. Não era o ator, tinha um outro nome, uma outra história, uma outra vida, mas tinha uma conexão, sabe, de inspiração. Mas você não foi pra nenhum velório que estavam vendendo droga? Não, esse não teve, isso eu não fui. Era a segunda temporada, né, bom pra estreia nova. Aí foi
totalmente surreal. Agora, o Vai Que Cola chegou pra trazer um conceito totalmente diferente pra você, então, que como você falou, né, você teve que aprender mesmo. O Vai Que Cola, ele, quando o Morando Sozinho terminou, eu continuei no Multishow, né, e o diretor do Multishow, Guilherme Zattar, e o diretor de conteúdo do Multishow, o Christian Machado, né, eles queriam já há um tempo fazer, e me falavam muito, desde a época do Morando, rolava esse papo já, de fazer sitcom com plateia mesmo. Ainda ninguém sabia se seria essa plateia aparente que a gente chegou, que é como a do Sai de Baixo, que é como a da Família Trapo, né, que é como a de programas mais de auditório, ou será aquela plateia que a gente não vê, que é como sitcoms americanos, mais sitcom no formatão tradicional mesmo, Seinfeld, né, Friends, Big Bang Theory, Two Broke Girls, que eu adoro essa série. E aí chegou eles lá com as pesquisas dele, com as demandas que eles queriam, chegou no momento que eles disseram, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer um programa que vai ser diário, são 40 episódios por temporada, que é uma quantidade. Morando eu fazia 13, que é um número cabalístico do seriado nacional e internacional, né? 13. Sim. Embora tenha sempre menos e mais, mas a média é 13, né? O pessoal faz muito. Não, eu imagino o trabalho do negócio diário deve ser um negócio avassalador, assim. Inclusive o processo de escrita deve ser completamente diferente. É uma loucura. Né? Mas aí quando eles vieram com essa demanda, e eram 40 minutos sem intervalo. O meu anterior era 13 episódios de 23. Esse era 40 episódios de 40 minutos sem tirar. E para o Paulo Gustavo protagonizar com outros atores que ainda iam ser encontrados, pensados e tal, e que tivesse um palco giratório, que era o que eles queriam fazer, porque era uma coisa que eles tinham visto numa peça de teatro, e ficou aquilo reverberando anos atrás, uma peça que já tinha muito tempo que tinha acontecido, mas tinha um palco, e com essa ideia você conseguia mostrar frente e fundos de alguma coisa, né? Você conseguia mostrar o íntimo e o público, né? É muito bom você girar porque você consegue dar o outro lado. É lógico que vai nada a ver com essa peça, a não ser a mecânica do palco girar, né? Que também palcos não devem ser giratórios pelo mundo, né? Não é nada, não é nem original e nem plágio, né? É um conceito. Sim. E aí veio essa história e me falaram, mas a gente quer que seja uma coisa muito popular. É muito popular. É uma coisa para grandes públicos mesmo. Não é uma coisa nichada, específica. E aí eu falei, poxa, gente, o que vai ser isso? E eu fiquei muito assustado, porque eu ia ter que passar a escrever um gênero que era diferente pra mim, que tinha que ser muito eficaz do ponto de vista da audiência, do público, da piada, da gargalhada, do nego se rasgar na plateia, bater palma, aplauso sendo aberta. E aí foi... Mas eu falei, eu vou pro certo, eu vou pro que eu conheço, não vou inventar moda, porque senão eu vou me dar mal. E aí eu caí numa pesquisa, como eu também sou acadêmico de teatro, eu caí numa pesquisa de comédia dell'arte. Comédia dell'arte foi um fenômeno teatral do século... Ela durou muito, ela reverbera até hoje, né? Os desenhos animados, pra mim, são a grande parada atual da comédia dell'arte. Aliás, eu assisto muito mais desenho animado, sempre assisti muito mais desenho animado do que série. Até quando a jornalista do Globo me ligou no Morando pra falar assim, e o seu personagem, Miguel, o protagonista, é inspirado em que personagem que você viu? Eu acho que ela queria que eu dissesse Seinfeld, que eu dissesse... Sim, exato. Aí eu falei, Pernalonga. Aí ela falou Pernalonga. Aí falou assim, porque eu fico com Pernalonga, ele é safado. Ele sempre tá numa boa, aí vem alguém e sacaneia ele. Ou constrói uma casa em cima do buraco, ou toca uma ópera, aquele que da ópera, que é genial, o cara vai ensaiar e cantar, atrapalha o sono dele. Sim, exato. E aí, meu irmão, o que Pernalonga faz? Sacaneia. Sabe? E aí o Miguel tinha muito isso. E aí ela falou assim, mas teria outros? Aí eu falei, Pica-Pau. Pica-Pau também um puta de um safado, cafajeste, pra que sacaneia. Aí ela falei, e acho que também para citar um terceiro, aí foi a esperança dela, que ela falou assim, ela deve ter. Aí eu falei, Arlequim. Aí aí fudeu. Eu queria que ele falasse Friends, Seinfeld, eu queria que ele falasse coisa assim, o que ele tá jogando aí? Que Arlequim é um personagem, né, da comédia dell'arte, é uma máscara da comédia dell'arte, né? Porque a comédia dell'arte, ele é um fenômeno teatral que foi muito duradouro. Ele durou mais do que qualquer outro fenômeno teatral. Ele durou mais de 2 séculos, ele reverbera, como eu falei, até hoje. Que é aquela tradição que as pessoas podem dar um Google aí, mas elas vão saber na hora do que eu tô falando, que é o Arlequim, a Colombina, o Briguelo, o Pantaleão, o Capitão, são arquétipos. Que o Vai Que Cola é muito isso, né? São os arquétipos. Fora a característica do improviso também, que a comédia dell'arte também trouxe, exatamente, né? Exatamente. Onde a gente tem um roteiro, sim, mas onde existe uma margem de improvisação muito grande sobre esse roteiro. E aí eu falei, eu vou fazer essa família do Vai Que Cola, que nessa época nem tinha esse nome ainda, né? Ainda estava sendo criado. Eu vou
trabalhar os arquétipos que eu conheço muito bem, porque a comédia dell'arte viajava a Europa inteira e fazia sucesso em qualquer lugar. Porque tinha um personagem que era bolonhês, tinha um personagem que era veneziano, tinha um personagem que os próprios dialetos que eles falavam eram diferentes. E essa merda foi pra França e fez sucesso, e a Itália inteira, e influências dela chegaram na Inglaterra, no teatro inglês, o próprio Shakespeare, o Otelo. A Bárbara Eliodora tem uma crítica, né, grande crítica de teatro que a gente teve, Bárbara Eliodora, tem um artigo sobre o Otelo em que ele é construído numa estrutura cômica, de comédia dell'arte. A tragédia do Otelo é feita a partir de uma estrutura dramatúrgica cômica. E aí eu falei, esses personagens, eles existem até hoje. Pra desengajar um pouco o papo, ficar não tão cabeça, o Chaves, a turma do Chaves, é uma perfeita turma de comédia dell'arte, onde o Chaves é um arlequim, a Chiquinha é uma colombina e o Kiko é um briguela. E, sei lá, a Dona Florinda e o professor Girafales são um casal de enamorados, mas um casal fora do tempo. E onde o Seu Madruga é uma espécie de um pantaleão, mas só que pobre, né? De um velho. E aí tem o Seu Barriga, que também é um outro pantaleão, né? Que ele vem cobrar o aluguel, ele é o cara que tem... Então, assim, a turma do Chaves era toda construída em cima desse arquétipo. O Bob Esponja é construído em cima desse arquétipo. Uma série de desenhos animados incríveis tem esses arquétipos. Eu falei, é lá que nós vamos. É na comédia dell'arte. E aí eu fui buscar quem é o arlequim, quem é o malandro, né, da Zona Norte, o safado, o cara que é o Valdomiro, né, que é o cara que vem do Leblon, mas ele, pra se dar bem, pra não ficar na merda, tem que dar um golpezinho ou outro pra se dar bem, um espertalhão, né, a Terezinha, que é a viúva cheia de dinheiro, que tem a herança de finado Tizil, e que é fogosa, e que é um fogo fora do tempo, né? Porque ela é viúva, mas ela quer os garotões do Mé, ela quer a safadeza, o baile funk. A Jéssica é uma colombina. Então eu fui trazendo essa ideia de arquétipos para chegar em pessoas que o nego fala assim, rapaz, eu conheço a menina igual a Jéssica. Porque a Jéssica é uma... Exato. Rapaz, eu tenho uma tia, bicho, que é Terezinha, sem tirar nem pôr. Terezinha é uma tia minha, porque é um arquétipo, né? E eu acreditei muito nisso. Eu acho que isso, como o trabalho daqueles atores que ninguém juntou um elenco tão incrível desse nos últimos tempos, ninguém juntou, que aí embolou tudo e deu esse negócio maravilhoso. Exato. Já vi críticas de gente que diz que olha pra isso e fala que daí é uma visão, não seria unidimensional, mas do clichê, do cara, sabe assim, Como que você lida com isso, assim? Você entende, você acha que é não entender a proposta do programa? Tem dois aspectos que eu acho que são as críticas negativas que vêm pro Vai Que Cola. E eu não tenho como não entender, assim. Eu não tenho como achar que, tipo, as pessoas que estão criticando estão erradas. Cada pessoa tem que ter a opinião delas, elas têm toda a liberdade. E quando eu ouço alguma dessas duas críticas que eu vou te dizer, eu só peço pra pessoa ver mais uma vez. E se ela continuar achando isso, ela pode continuar achando que tá tudo de boa. Porque ninguém vai agradar gregos e troianos, mas a gente agrada uma quantidade muito grande. E uma qualidade também, porque tem pessoas que pra mim são referências do meu trabalho, autores muito mais experientes do que eu, e atores que eu admiro muito que gostam do programa, que não precisariam me procurar pra dizer que gostam, não teriam, ninguém tem que fazer média comigo, mas assim, pessoas que eu admiro muito já vieram, diretores que eu admiro muito já vieram me falar que gostam do programa. Assim, até intelectuais, assim, escritores e tal, que eu falei, não é possível, ele tá de sacanagem com a minha cara, ele gosta do Vai Que Cola. Não é possível. Gosta. Mas eu acho que, assim, que são as duas críticas. Que o nosso humor é muito bagaceira, mas eu vou dizer o lado legal disso, e que a gente é preconceituoso, porque a gente enxerga o subúrbio de uma forma preconceituosa. Primeiro eu queria falar dessa questão preconceituosa, porque é aí que eu convido a ver de novo. Porque falam assim, vocês falam muito mal do Meyer, muito mal do subúrbio. A gente fala mal do Meyer de dentro da história, de uma forma que o Meyer triunfa. No próprio filme do Vai Que Cola, eles saem do Meyer e querem se mudar pro Leblon. Mas nessa transição, nessa jornada até o Leblon, eles aprendem que as pessoas que valem a pena são aquelas do Meyer, que eles tinham desde o início, que são a família deles, e não os do Leblon. Perfeito. Né? O Vai Que Cola, ele brinca com o subúrbio, mas ele brinca de uma forma farsesca. O nosso não é bullying, porque um rebate o outro o tempo inteiro. O Valdomiro chega pro Ferdinando e fala assim, sua baleia, vai não sei o que, tá com não sei quantos quilos, vai afundar o palco. E o Ferdinando fala assim, não sei o que, você também... A Terezinha chama o Valdomiro de Megamente por causa da cabeça careca, né? Fala, seu Megamente. Sabe? E eles estão todos sacaneando.
e brincando, né? E teve até um episódio que foi sobre isso, acontecia um bullying real no episódio com a Terezinha, ela ficava muito chateada. E as pessoas falam assim, mas o Vai Que Cola não é bullying? Não é bullying, porque o Vai Que Cola é todo mundo batendo na cabeça de todo mundo, mas na verdade se amando. Porque a história, o subúrbio triunfa no final. A família triunfa no final. A solução da história é pela família, é pela amizade deles, é pela união deles, é pelo amor que a Dona Jo tem pela Jéssica, é pelo amor que a Jéssica tem pelo Ferdinando. A Terezinha e o Ferdinando brigam o tempo inteiro, mas eles se ajudam quando a coisa é importante. Minha família é assim, gente, todo mundo se detona o tempo inteiro. Quando tem problema, na mesma hora vem participar. Sim. Como tem muita gente que é mó barato, que é mó divertido, quando você realmente precisa, essa pessoa... E essa não é a realidade dos personagens do Vai Que Cola. Essa não é a realidade do subúrbio que a gente retrata. A gente retrata o subúrbio que... Gente, quantos amigos eu tenho do subúrbio que moram não é nem subúrbio Tijuca, é Zona Norte, né? Mas quantos amigos eu tenho na Zona Norte, Tijuca, ou do próprio Meyer, ou assim, até de mais longe um pouco, assim, de São João... E que quando falam, se sacaneiam. O próprio Paulo de Gustavo é de Niterói, e ele sacaneia Niterói, mas sacaneia com carinho. A gente tá entendendo que é uma farsa. Claro. A gente tá entendendo que é uma brincadeira. Porque é o subúrbio tirando sarro de si mesmo e não alguém do Leblon olhando pro subúrbio e tirando sarro do subúrbio. Acho que essa é a grande diferença, né? A gente vê, às vezes, um humorista oprimir um alvo numa piada... E você vê que o subtexto daquela piada é: eu, humorista, branco, rico, heterossexual, tô sacaneando você, seu pobre, favelado, negro e homossexual. A gente vê muito isso. Exato. Sabe? Isso é muito feio, isso é agressivo, sabe? E ali a gente brinca com gay, brinca com negro, brinca com briga de casamento, de namoro, mas a gente sempre tá triunfando com essas categorias sociais e sexuais e raciais, e a gente tá sempre triunfando. A gente nunca tá jogando pra baixo. E eu acho que o sucesso vem muito disso, porque acho que o pessoal sente, né? Não sei, eu imagino que a pessoa que tá lá no subúrbio, ela vai rachar o bico, porque, tipo, sabe assim, eu me zoando. Claro. E todo mundo gosta de se zoar, né? Assim, de tirar sarro de si mesmo, como uma forma até de entretenimento, de relaxar, de brincar, mas também como uma forma de olhar pra si mesmo e se entender melhor através dessa piada que, tipo, eu faço comigo mesmo e não com o outro, junto, né? Isso é interessante. O Paulo Gustavo, ele é genial por isso, porque ele faz junto, ele brinca com feiura, ou com, né, que ele faz a mulher feia, que é um dos personagens dele, ou com o homossexualismo, né, e com certos trejeitos, mas ele brinca junto. Ele não tá apontando o defeito no outro, ele tá pegando o defeito que ele viu por aí na rua, não sei onde, tá colocando nele, tá ele fazendo. Isso é a diferença dele pra certos humoristas que às vezes perdem um pouco a mão. Não, e tem muito disso que o Daniel tava falando também, mas eu acho que também tem uma coisa que sintetiza bem o Vai Que Cola, que é essa representação do povo brasileiro mesmo, né? Que é realmente tirar o sarro, sabe? É tentar levar as coisas um pouco mais na esportiva. Tem essa coisa da gente realmente, tipo, os amigos tiram sarro e brigam toda hora. Isso é o mundo, né? O cotidiano. E quando a gente fala de uma série que tem sucesso, a gente tá falando de uma série com brasileiro, de um canal fechado, né? De um canal que tá fechado, mas que teve a maior audiência da TV paga nos últimos 10 anos, né? Que foram cerca de 11 milhões de espectadores nos primeiros 20 episódios. Quer dizer, alguma coisa ela tá representando ali. Alguma coisa gera de empatia com o público. Né? O público se vê neles, o público ri muito com eles. Exato, é um riso despretensioso. E essa questão do bullying, pra encerrar essa questão que as pessoas falam do preconceito, que no bullying o ofendido, ele não consegue reagir, né? Ele fica acuado. Me lembro no meu colégio, eu não cheguei a sofrer bullying nem fazer, mas ele passava na minha orelha aqui, sabe? Porque tinha uns 3 alunos ali da sala que se eles fossem embora era comigo. Eu era o próximo. Exato. Mas eu era menorzinho, eu era mais novo, eu queria ser artista, então eu tinha um jeito diferente. Mas eu não cheguei a sofrer diretamente o bullying. Meu irmão teve. Meu irmão passou por bullying no colégio. E a gente vê que o bullying é quando você tá acuado de uma forma que você não consegue te dizer que aquilo te incomoda e não consegue reagir. É uma opressão. Pra ter bullying tem uma opressão, né? É um preconceito mesmo. É uma coisa quase indefensável que a pessoa fica mal com relação a quem tá fazendo com ela, fica mal com relação a ela mesma. Não, uma forma muito simples de mostrar isso seria se os seus personagens, a hora que um agredisse o outro simplesmente não tivesse a resposta, entendeu?
claro. Pronto, ali ele sofreu agressão. Tá. E a gente tá cheio, as próprias sitcoms que você já comentou aqui, o Friends, Seinfeld e tal, são sitcoms de conflito mesmo. E é um conflito bem humorado, né? Um conflito em que os personagens estão toda hora um desafiando o outro e tem aquelas respostas ácidas, aquela brincadeira ali entre eles, e você começa a entender que, além de ter essa brincadeira entre eles, os personagens fazem isso porque existe o respeito entre os personagens e eles têm essa conexão, total, né? Eles têm uma familiaridade. Total. A moral da fábula, né? Se a gente fosse dizer por esse aspecto, eles estão juntos pra valer, de verdade. Exato, o conflito é a separação, é a brincadeira, é a cisão, né? É a confusão. Mas a solução do conflito é a união. E a união sempre existiu, né? O Valdomiro, ele é o maior mau caráter até ele perceber que ele pode prejudicar a Dona Jo. E aí na mesma hora ele vai salvar a Dona Jo, sabe? Então eu acho que é essa dinâmica. Então quem vê no Vai Que Cola um preconceito, ou essa... Quando eu convido a ver de novo, digo assim, repara que a gente tá triunfando com esses arquétipos, tá triunfando com esse subúrbio, com essa família, saca? Eles não estão perdendo. Exato. Eles não perdem. Quem perde é o Leblon. A gente fala mal do Mary e fala bem do Leblon, mas na verdade a gente tá falando bem do Mary e mal do Leblon. Quem perde é o Leblon. Na história é o Leblon. E com plantas carnívoras em todos os cantos, tá? Dom Leão também deseja transformar esse quarto inteiro em uma piscina de bolinha. Viu em um filme e não fala de outra coisa. Com relação à tapeçaria. Lady Guilhermina, proprietária do castelo e locatária do meu coração. Sir Brian estava me contando as bobagens que vocês queriam fazer no meu castelo. Tente não se zangar muito com o Sir Brian. Ele fez um curso de verão para bobo da corte antes de ser cavaleiro. É tendente à bobagem. Eu acho muito legal isso que a gente tá conversando aqui, principalmente até que você falou da comédia dell'arte, assim, e é uma das propostas aqui no Cinemação e tal, que a gente sempre fala, é olhar pra uma obra, seja qual for, e você pode extrair coisas absurdamente profundas, sim, né? De uma coisa que foi, sim, a princípio é só uma diversão, é uma coisa que as pessoas vão ver pra dar risada, ou no caso de um filme, quando a gente tá falando de um filme, é só um filme de ação, e na verdade você consegue extrair coisas, né, muito profundas. E eu acho que uma das coisas que eu tiro disso muito, do quanto é preciso, né, não é nem importante, é necessário você ter estudo aprofundado pra conseguir produzir alguma coisa, né? Tem muita gente que julga produções em geral, pode ser desde comédia, o que tem hoje em dia de gente, e a gente se inclui nisso, eu me incluo nisso, às vezes criticar, por exemplo, excesso de comédias no cinema brasileiro, né? Tem muita comédia e tal, e às vezes critica isso, ou então critica determinadas produções sem entender que é preciso ter muito conhecimento para produzi-las, e é possível extrair muita coisa de tudo isso, até do que se critica, e até de, sei lá, do filme que ganhou o Oscar, etc, etc. Então eu acho muito legal isso, como é possível se aprofundar, né, nas coisas, como tudo tem uma base muito que só essa superfície, né, que às vezes a gente olha, né. Eu acho muito legal isso. Eu, na verdade, eu não sou exatamente público das coisas muito parecidas com o que eu escrevo, né. Como eu te falei da questão dos sitcoms, eu assisto alguns, vi Seinfeld e tal, acho mó barato. Mas eu assisto muito menos comédia do que se esperaria que eu assistisse. E eu vou te confessar que esses filmes de comédia brasileiros são legais, assim, tem muitos que são muito legais. Eu vi alguns, outros não, mas eu sei que são legais. Mas eu não assisto muito, eu gosto de ver sempre que eu posso e tal, mas eu sou muito mais público. Acho que o meu filme brasileiro preferido nos últimos tempos é o Som ao Redor. Sim, nossa, legal. Cara, eu vi esse filme umas 5 vezes. Eu acabo como público, curtindo um pouco mais essa linha. Eu sou fã do cinema pernambucano. Eu não vi Boi Neon ainda, mas tô doido pra ver Boi Neon. Sou fãzaço do cinema pernambucano. Eu prefiro sempre o teatro que eu frequento pra assistir ao de companhia, muito mais do que teatro mais comercial, e não que tenha menos valor, mas eu, por uma trajetória pessoal mesmo, de gosto, como público, eu assisto mais outras coisas. Quando fui escrever o Vai Que Cola, eu reparei que eu não tinha visto quase nenhuma comédia brasileira, assim, mas eu até fui ver algumas pra poder também estar por dentro, né? Mas não é o que eu pessoalmente consumo mais. Embora admire e goste, quando vejo dou risada, mas tudo que eu faço, por eu ter um trabalho acadêmico, uma formação acadêmica, por eu gostar de ler, eu gosto de fazer tudo com pesquisa, tudo contundente, sabe? Por mais que seja um seriado
piada superficial pra te dar gargalhada, eu vou fazer com pesquisa, eu vou sempre aprofundar, sempre. Aliás, você chegou a fazer pesquisa de público ou veio da produção isso? Ou não? Foi primeiro a história, a trama do Vai Que Cola e depois chegar ao público? Foi primeiro a história, mas assim, na minha trajetória em televisão, eu já pude ler e ver e participar de um bocado de pesquisa e de opinião de público, e eu tô sempre muito atento a isso. Eu até quando vou ao teatro, de vez em quando eu assisto a plateia. Eu assisto a peça e eu dou uma assistidinha na plateia também. Porque eu gosto de tentar pensar como o público pensa, ou como o público pensaria, ou como o grande público ou públicos específicos pensariam. Eu gosto desse fenômeno da recepção do público, da obra. É uma coisa que me instiga e me faz prestar muita atenção. Então é claro que quando eu pensei que seria uma família, não era à toa, né? Pro Vai Que Cola ele ser feito, houve quase que um pitching interno do canal, em que outros autores também apresentaram outros projetos para esse formato, esse horário e tal, e acabou sendo escolhido o meu projeto, que era A Pensão da Dona Jô, né? Com o Valdomiro, com o Ferdinando, com Terezinha, com Jéssica. E eu vi aqui dos outros projetos, não cheguei a vê-los a fundo, mas sempre eram situações muito específicas. Assim, um reality show, nem sei se eram esses não, tá? Mas assim, um salão de cabeleireiro, um consultório de sei lá o quê, uma loja de sei lá o quê. E aí eu falei, pô, tudo isso pode dar boa história, mas a gente tá falando aqui de um público em massa, a gente tá falando aqui de uma... E é casa dos outros. E é casa dos outros. Eu vou até brincar aqui com você se eu disser assim, lógico que tem muito sucesso, seriados de sucesso, como The Office, por exemplo, que se passa no escritório. Sim. Mas se a gente fizer aqui a enumeração das de maior sucesso, a gente vai ver que elas se passam na casa de alguém. O Seinfeld se passa na casa de alguém. O Friends se passa na casa de alguém. Os Normais se passavam na casa de alguém. O Sai de Baixo se passava na casa de alguém. A Grande Família, o Family Guy, os Simpsons, todos esses seriados têm como cenário principal a casa de alguém. E são seriados que você tem aqui da mais diversa origem. E o próprio Chaves, que pra mim é a referência principal do Vai Que Cola, de seriado, não é o Sai de Baixo. Porque o Sai de Baixo, ele dizia muito isso, é tipo um Sai de Baixo, né? Só que com palco giratório. Eu falei, não é não, sabe por quê? O Sai de Baixo é 1 por semana, são 4 por mês. Exato. O Vai Que Cola é 1 por dia, são 20 por mês. É outra brincadeira. Pro público querer ver isso, ele tem que ser quase que a extensão da sua sala de casa. O Sai de Baixo você parava uma vez por semana, depois do Fantástico, quando você não tava assim, que saco, vou trabalhar amanhã. Vou ver um troço engraçado. E você morria de rir com o Sai de Baixo, e era genial, né? Pelo amor de Deus, eu chegava no colégio com olheira, porque eu acordava às 6 da manhã, mas eu via, eu arrumava confusão pra ver, porque era tarde. Sim. Era genial. Mas o Vai Que Cola é todo dia. E a coisa que eu vi todo dia, eu e São Paulo, vocês são de São Paulo, né? Eu e São Paulo inteira, e muita grande parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que é o estado onde eu sou, e sei que do Brasil inteiro, que as pessoas viam todo dia, era o Chaves, há 30 anos. Exato. E ganha, às vezes, de outros programas. E era engraçado que meu pai não gostava, ele gostava muito de humor. Meu pai me trouxe muita coisa boa. Ele me trouxe Milo Fernandes, ele me trouxe todos os cartunistas fodões, o Laerte, o Angeli, tudo. Ele me trouxe muito esse humor de qualidade. Mas o meu negócio era o Menino Maluquinho. Pra mim era uma identificação que quando eu vi que ia ter um filme não ia ser eu falei, puta merda, me fudi. Não vou ser eu. Porque era pra mim, e o final do Morando Sozinho, que não chegou a ter, porque a gente só fez 3 temporadas, mas o meu final pretendido para o Morando Sozinho era o mesmo final do Menino Maluquinho do livro. Que era... legal. Tudo e no final dizia, e o Menino Maluquinho cresceu e virou um cara legal. A moral da história pra mim do Morando Sozinho era o Miguel, que cresceu e virou um cara legal, sabe? Mas eu falei isso por causa do Chaves, né? Nem a Comédia L'Arte, nem o Vai Que Cola tem. O Chaves tem um mérito que nenhum dos dois tem. E apesar de todos terem muitos méritos, não tem uma piada de sacanagem no Chaves. Você morre de rir. Não que piada de sacanagem seja ruim, a gente faz um monte. Mas o Chaves consegue ser uma série de sucesso absurdo, um sucesso de anos e anos e anos e anos, de idades das mais diversas, que nunca saiu da televisão. E ele não tem nenhum apelo sexual. Mas acho que até por isso, né? Ele consegue fazer sucesso com a criancinha que não vai entender o apelo sexual, com a avó que não vai gostar de apelo sexual e com o pessoal do meio do caminho que daí gosta, mas também gosta de qualquer outra piada. Claro, né? E não é nada contra o apelo sexual, né? As novelas usam. Sim. E tem gente que usa errado, tem autor que usa mal, tem autor que usa bem. O Vai Que Cola tem um apelo sexual, tem hora que a gente quase passa de meu Deus, essa aí podia não ter entrado, mas a gente em geral tenta se manter num limite legal pra também não virar uma apelação absurda, né? Mas tem, porque sexo é legal, quem que não gosta de sexo, né? O Zé Celso Martinez Correia, que é um dos meus ascendentes no teatro, assim, ele foi o cara que a peça que eu adaptei e ganhei prêmio e faço com a minha companhia
no Rio, e espero vir a São Paulo em breve, o Zé Celso Martinez Correia, ele é o diretor do Teatro Oficina, né? O Zino Zona, que eu acho que talvez seja uma das companhias de teatro, se não a companhia de teatro mais relevante do Brasil, na história do teatro brasileiro. E o Zé, ele tem uma coisa que ele diz que é um barato, que ele fala que o gênero que a gente quer é a tragicomédia orgia, que é a tragédia, comédia e orgia, porque tragédia porque tem que ser sério, né? Se for bobo, ninguém quer ver. Comédia porque tem que ter graça. Mas se não tiver graça nenhuma, não existe. E orgia porque tem que ter sacanagem, porque é a coisa que as pessoas mais gostam, né? Assim, aí a senhora tá ouvindo o podcast. Eu já não faço. Não é isso. Sexo é uma coisa que motiva a gente muito, né? E se o tratamento que a gente dá ao sexo é maneiro na ficção, pô, ele vira um sedutor, assim, um elemento sedutor na história, né? Então, exato. Eu acho que mas o Chaves, ele consegue fazer um grande sucesso sem ter o liame sexual, com as piadinhas físicas, com o cara vai rodar e bate com a escada no outro que tava atrás, né? Que o Trapalhões também fazia muito, cai no buraco, e a barraca do Chapolin, né? O cara começa a tirar uma escada dentro da barraca do Chapolin, o negócio não acaba, né? São quilômetros de escada. Exato. Essas piadas, assim, que são incríveis, né? Do Chaves, do Chapolin. Mas aí o que eu trouxe desse formato do Chaves pro Vai Que Cola é que o Chaves é a vila. Você agora tá tendo uma exposição, não foi ainda em São Paulo, não, da Vila do Chaves. Você conhece um lugar mais confortável da sua infância do que a Vila do Chaves? Não. Eu não conheço. Não tem. Eu acho que uma das coisas mais impactantes dessa obra que você criou e tal é justamente essa sátira do cotidiano, entendeu? É você conseguir mostrar o cotidiano representado ali, é a sala de estar, é a vila, são as pessoas. É a extensão da sala de casa, né? As pessoas também. Exato. Também é do cara que tá vendo. Exato, né? Exatamente. Sim. É como você falou, é realmente uma extensão. Mas tem uma coisa que eu ia te perguntar, que é o seguinte: você começou com um seriado ali que era quase biográfico, aí você passou para uma sitcom diária e com milhares de personagens que, de uma certa forma, tem que ter mais ou menos o mesmo peso também, né? Você precisa equilibrar a quantidade de diálogos. É uma coisa, tipo, completamente diferente do que você começou. E aí você também partiu pro cinema depois disso, né? Então, eu acredito que esse tenha sido outro desafio pra você, não completamente. Foi? Porque o Vai Que Cola, ele tem uma escrita que leva em conta também a mecânica lá de cena. Exato. Porque tem uma plateia que tá ali ao vivo. Se você, por exemplo, para botar um figurino num ator e a gravação espera 10 minutos, a plateia vai esfriar, cara. De qualquer maneira ela vai esfriar, vai encher o saco, vai ficar com fome. Então ali, aquele momento que o Vai Que Cola acontece, tem que ser uma catarse cômica coletiva naquele tempo. É lógico que a gravação demora um pouco mais do que o tempo do programa, porque eventualmente a gente dá umas paradinhas rápidas, mas assim, enquanto tem um ator fazendo uma cena aqui, eu tô pensando que o outro tá lá na coxia, trocando de roupa e dando uma última olhadinha no texto dele, porque ele tá gravando num ritmo que ele não vai vir com tudo de casa decorado, porque é frenético. Exatamente. Então assim, Paulo tá fazendo uma cena com Samantha, Marquinhos já tá vestido de drag queen e tá dando uma olhadinha no texto dele, porque quando o palco girar, Paulo vai sair pra fazer sei lá o quê e Marquinhos vai entrar dançando com Terezinha, que estava no quarto ao lado. Tem uma mecânica circense aí, de programa de variedade, de show, de linha de show, também no Vai Que Cola, que é um cálculo fudido. Porque se eu deixar a plateia ali parada esperando alguma coisa, ou assim, a piada ali, a cena foi mais fraca, e assim, você perde a plateia. E o riso daquela plateia que tá lá ao vivo, ele estimula o riso de quem tá em casa, né? Ainda mais com essa plateia nossa que a câmera vai na cara da plateia. A plateia tá aparente, né? Se o riso não ajudasse, 90% dos sitcoms americanos não teriam um riso claque, né? Claro. Isso ainda tem como nos baixos, que você vê que se tem uma senhora se escangalhando com a filha, a câmera vai lá na cara dela e da filha vê as duas se escangalhando. Exatamente, né? Exatamente. Então, aí quando você migrou disso daí pro cinema, a linguagem mudou completamente. Pro cinema, né? Como escritor, sim. E pro cinema como ator, aí é pro cinema como ator é uma extensão do Morando Sozinho. Meu trabalho de ator que segue, que continua, né? Mas pro cinema como escritor, para aquele formato do Vai Que Cola, eu precisei pensar assim: o que tem da série que eu não posso não ter no filme? Por exemplo, a pensão da Dona Jo. O público vai querer ver a pensão da Dona Jo de verdade. Por fora, a rua, sabe? Do Meyer ali, tipo aqueles móveis, só que de versão realista. Porque ali no programa é farsa. E o filme é uma chanchada também. Eu nem chamo de comédia, eu chamo de chanchada. Mas aí eu e o diretor do filme, não tô maluco não. A gente fala que é uma chanchada, porque é. Melhor das categorias que essa palavra quer dizer, assim, sem nenhuma depreciação. E lá é uma farsa. Então, no cinema tem realidade.
pouco maior, né? Você tem uma cena de rua, você tem cenários realistas. Eu falei, o que tem que mostrar que no programa nós nunca vamos ver? As ruas do Meyer. E aí eu pensei, tá, mas o que vai ser bom pra caramba e que eu nunca teria no programa? Nego causando no Leblon. Nego do Meyer esculachando o Leblon. Fazendo, assim, miséria do Leblon, assim, tocando terror mesmo, sabe? E daí veio a sinopse. Tudo que eles falavam no programa televisivo, você queria mostrar no cinema, né? Exato. Entendi. Porque daí você tem a verba, né? Pra Nem externa, tanto, assim, né? né? Que mesmo um filme como Vai Que Cola, tem uma frase que eu ouço no audiovisual brasileiro, que eu de uma vez postei, isso foi super compartilhado e likeado, que eu dizia assim, então, é que a gente tá com um orçamento um pouco apertado esse ano, fecha aspas, todas as produções de todos os projetos audiovisuais de cinema e televisão, de todos os canais, emissoras e produtoras do país. Eu nunca vi alguém dizer assim. Eu nunca vi alguém dizer assim, não, o orçamento esse ano tá ok. Nem ok eu vejo. Bem, eu não vou dizer nunca. Alguém me ligar e falar assim, Leandro, estamos ricos. Peça, quanto você quer? Isso. Mas nem assim, não, esse ano a gente tá com uma grana normal, quanto é que você cobra pra... Não, a gente sempre é assim, olha, tá dificílimo e tá apertado, né? E isso é desde que eu me entendo, assim, nós estamos em crise. Foi quando que não estivemos, gente, em crise? Exato, não, crise, exatamente. Né? Pelo amor de Deus. Exatamente. E aí, sim. Então assim, tem limites sim, mas por exemplo, no filme, a gente ia comer pra praia. Uma das cenas preferidas, minhas cenas preferidas no filme é da praia. E aí eu falei, eu tenho que botar a cena da praia. Nós temos que fazer essa cena, porque você imagina o que é Terezinha na praia e Ferdinando. E termina com eles disputando o salva-vidas, pra ver quem se afoga pra pegar o salva-vida, entendeu? Terezinha tomando caldo, sabe? Eu amo aquilo. Terezinha bêbada, encharcada, tomando caldo de uma onda de 0,5 metro. A onda tem 0,5 metro e ela ali rolando aquela água, tomando caixote, igual eu vi tias minhas, né? Pessoas na minha vida. Sim, o mar, eu até lembrei, o mar tava calminho, ela entrou, começou a dar onda. E nem é tão grande a onda, só que ela tá bêbada, ela cai ali. Minha senhora, a senhora tá me entendendo? A Bia tá quase no boca a boca com o salva-vidas e por quê? Porque eu não tô lá. E por que eu não tô lá? Acompanhe meu raciocínio. Porque eu estou esperando uma porcaria de um sofá que não chega na minha casa. Olha só, eu vou processar vocês, tá? Sabe que, Leandro, tem até uma curiosidade assim que eu queria tirar com você pelo seguinte. Quando eu fiquei sabendo que iam fazer o filme do Vai Que Cola, uma coisa que eu pensei foi justamente nessa dinâmica que você estava falando, do palco, do próprio movimento dos atores e tal, né? Eu falei, isso é uma assinatura desse sitcom. Eu fiquei pensando, caraca, como que eles vão fazer pra transportar toda essa parte dinâmica do que tá ali no sitcom e tal, com a plateia e tal, pra um filme, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Me veio na cabeça aquele filme que eu não sei se você conhece, que se chama Dogville, com a Nicole Kidman. Claro, do Lars von Trier, né, do Dogma, do projeto do Dogma, né? Isso. 94, não, é Dogma... 95, errei por um ano, fui pra Copa do Mundo. 95, isso mesmo. O que eu acho interessante do Dogville é que ele é um filme inteiro feito em cima de um palco, né, basicamente. Desenhado, né? Assim. Eu imaginei, eu falei assim, será que eles vão fazer alguma coisa nesse sentido? Nossa, pegada uma viagem, uma viagem assim, completa. Fico até com medo de juntar Dogville e Vai Que Cola na mesma frase, eu tomar um tiro na rua. Mas assim... Sem dúvida. Teatral mesmo, né? O aspecto teatral mesmo, entendeu? Eu entendi o argumento que você trouxe de tentar mostrar na tela do cinema tudo o que eles falam no sitcom, agora a gente vai poder ver o que eles falam retratado no cinema. Mas você tinha essa preocupação também com essa parte dessa dinâmica entre os personagens? Você pensou nisso? Porque é uma linguagem completamente diferente, né? Você não tem mais essa própria reação do público ali, você tem câmeras que ficam um pouco mais... A câmera no sitcom, ela fica fixa, né? Entre aspas, fixas, mas ela fica ali parado, o palco tá se mexendo, os atores estão toda hora interagindo com o público e tal, e no cinema não, no cinema são Mas o cinema tem um pouco de quebra, no filme do Vai Que Cola tem um pouco de quebra de quarta parede, né? Eu queria chegar, porque quando a gente foi fazer o filme, Dogville, né? Ele tem uma coisa que assim, ele é um filme, né, completamente
completamente diferente, né? E é um filme que é incrível. E ele usa dessa linguagem teatral, lá desse movimento, o Lars von Trier. Eu nem sei se a pronúncia é essa, porque eu não falo, infelizmente, não falo dinamarquês. Falo alemão, mas dinamarquês não falo, não sei se a pronúncia é bem essa. Mas o filme do Lars... Eu acho que é. O Lars, sei lá o que é essa porra, como é que fala, mas acho que é Lars von Trier. As pessoas falam Lars von Trier, né? Igual as pessoas falam Woody Allen e tem uma galera que quer meter 2016, que quer meter o Woody Allen, que até o Woody Allen, né? Mas o Dogville, ele usa dessa estética teatral para provocar o contrário do que seria um filme de comédia, né? Para provocar uma certa crudeza do espaço, uma austeridade, um clima mais pesado, forte, pungente. Aquele filme é uma doideira, né? E isso, né, se a gente fosse para um caminho de fazer um filme mais teatral, no sentido da estética, da forma do filme, ou por ser uma comédia, acho que cai muito fácil em cair numa variante, cair num programa de 2 horas. Assim, os caras pegaram o programa e fizeram 2 horas e pronto, é o filme. Então, eu achei que o filme, conversando com o diretor do filme, Cezinha, quando eu ia escrever o roteiro, eu falei, Cezinha, a gente tem que levar alguma coisa do programa pro filme. A gente tem que levar. Nós estamos levando a história, mas tem que levar alguma coisa formal, alguma coisa estética, alguma coisa do gênero. E aí, eu, na minha labuta, na minha pesquisa, eu pensei, se na televisão, nesse teleteatro aí que a gente faz, nesse teatro filmado pra televisão, a gente faz uma farsa, o gênero que vai qual é a farsa, que é um cara bota uma peruca e fala que é a mulher e ele é a mulher, quando ele bota uma peruca, ele não é uma comédia realista, ele é uma farsa. Que gênero, qual é o primo da farsa lá no cinema? É a chanchada, que você te permite acreditar numa peruca, né? Tem uma cena do Valdomiro que ele passa pela portaria, ele passa de mulher e não é reconhecido pelo porteiro e nem pelo síndico. Que tipo de lugar e situação que acontece isso? Na chanchada. No cinema é na chanchada. Onde o porteiro achou que era um travesti mesmo, tudo bem, sabe? Porque é um lugar da chanchada de uma suspensão de verossimilhança um pouquinho, né? A gente não é tão fidedigno, mas o elemento que a gente tinha que levar pro filme era o erro. O programa tem, o filme tinha que ter, era o erro. Porque no erro é que o público se identifica com o Vai Que Cola acima de todas as outras coisas. O erro dos atores. O erro é muito bom porque ele humaniza, o público fala assim, ele é um cara que nem eu, só que ele tá fazendo um personagem. Tem um lugar em que o erro humaniza e o erro dá pro público uma coisa que ele adora, que é o bastidor. E quando o ator erra, quando o personagem se atrapalha, se embola, é o ator que não sabe o texto. E quando o Paulo Gustavo ri, porque ele não acertou, porque ele se atrapalhou ali, tropeçou, embolou a língua, o Marquinho entrou muito engraçado, ele não se aguentou e chorou de rir. Uma das cenas mais antológicas do Vai Que Cola, o seriado, é uma cena que, graças a Deus, eu escrevi. Seria péssimo, né, se tivesse um colaborador, não, fui eu que escrevi. Uma cena em que o Valdomiro e o Ferdinando se encontram. O Ferdinando é, né, pra quem não conhece muito o programa, é o gay. Mas o personagem do Valdomiro não é necessariamente gay, mas a gente não entra muito nesse mérito. E o personagem do Ferdinando, ele é um personagem gay, né? E aí ele entra de macho, porque é um dia lá que tinha um negócio do contrário, que cada um tinha que ser o contrário e tal. E aí o Valdomiro tá sentado na cadeira e chega Ferdinando de bofe, com uma camiseta, com a bota, uma calça de exército, mas o cabelo ele deixou da Cassandra, né? O da Irbelo. Ele entra machão assim, Valdomiro, fala um negócio aí com você, deixa eu falar uma parada. Quando eu escrevi essa cena, eu falei, eles não vão se aguentar. Eles não vão se aguentar. Eu vou fazer uma cena dessa, que a cena mesmo escrita, ela era um diálogo ali entre o Ferdinando com piadas, com tudo, mas entre o Ferdinando de macho e o Valdomiro. Mas quando eu entreguei esse texto, o objetivo dessa cena era, essa porra não vai funcionar. Porque eles vão se desconcentrar, eles vão rir, Marquinhos não vai aguentar fazer, Paulo vai rir, se rasgar com isso, e vai ser do caralho. Dito e feito. Se você botar no YouTube, Vai Que Cola, acho que a primeira coisa que vem é essa cena. E é uma cena que é gostosa de ver por causa disso, porque você vê eles errando, e mesmo errando eles vão continuando, sabe? E vira um negócio gostoso que o público adora ver, porque é o bastidor, é o outro lado. Não é a minha, assim, a gente sabe que é ficção, que é mentira, que é farsa. Então a gente também brinca de comentar essa mentira, essa ficção. É um pactozinho que a gente faz ali. Então isso é o grande barato e foi pro filme. Paulo Gustavo falar com a câmera, né? O Valdomiro falar com a câmera. É uma coisa que, olha que interessante. Isso eu trouxe do Morando Sozinho. No Morando Sozinho eu falava com a câmera. Era um seriado mais realista, que se passava num cenário mais realista e tal, mas eu virava no fim da cena e olhava pra câmera e comentava a cena. E no meio do diálogo, enquanto alguém falava comigo, eu ficava na câmera assim, isso aí, e eu olhava na câmera. E no filme do Vai Que Cola, eu falei, eu vou trazer esse elemento, que era do Morando Sozinho, porque com certeza o Paulo Gustavo vai levar isso numa marcha 5. Porque no programa que ele fazia, no 220 volts,
Volt, que foi um programa que estreou no Multishow, quando eu tava na segunda ou na terceira temporada na segunda pra terceira do Morando Sozinho, ele estreou, ele entrou no Multishow e estreou 220 Volts, que era o meu programa preferido. Era a coisa que eu mais gostava. E o Paulo fazia um programa de humor inteiro olhando na câmera. Todos os personagens daquele programa, eles meio que falam com a câmera. Ou é o Paulo falando com a câmera, aquele stand-up ali que ele faz, e quando vai pro personagem é quase que um depoimento, né? E aí eu falei, se eu levar pra ele a questão de falar com a câmera, é uma linguagem que ele já trabalha, e é uma linguagem que vai dar certo com o Vai Que Cola, porque vai manter esse nível de farsa, de chanchada e de quebra. Foram os dois elementos que eu falava com o Cezinho, o diretor falava, Cezinho, nós temos que levar o erro. Aí ele falou, como? Eu falei, cara, a gente não avisa pra eles que vai usar, mas a gente usa, a gente produz, a gente faz de um jeito que eles vão tropeçar. A gente joga umas pedrinhas ali no caminho, eles vão tropeçar, eles vão rir, eles vão sacanear, e isso vai pro corte. E foi. Legal. Então, essa assinatura é bacana de levar mesmo, até porque é muito característico do programa e não teria como fugir mesmo dela. Acho que foi uma ótima solução mesmo. Eu queria perguntar um negócio, até pra falar um pouco da websérie, que eu achei muito louco, assim, porque, tipo, não sei se você vai concordar. O Vai Que Cola surgiu, né, que você contando, surgiu uma coisa do tipo, falaram, olha, a gente quer plateia, a gente quer palco giratório, a gente quer isso aqui, faz alguma coisa aí. E aí você foi lá e fez. Eu vi o Longe do Reino inteiro, assim, eu rachei o bico, principalmente com o Caruso, mas rachei o bico em tudo. E assim, eu vi você contando, você contou até no canal do Brian, né, no YouTube, que você falou que foi também uma coisa do tipo, chegaram, beleza, eu consigo o Castelo do Flamengo, vamos gravar lá. Então faz uma história pra gravar naquele lugar. Você já tava quase que especialista, então, em chegar no, tipo, falar assim, a gente tem esse espaço, faz alguma coisa eu acho com legal isso, essa brincadeira, porque se alguém virar pra mim e falar assim, tema livre, eu vou dizer, fudeu. Tema livre você me quebra. Me dá alguma restrição aí, qualquer que você quer me dar. Se passa numa ilha, passa no... Ou não, mas assim, é um bromance, ou é uma saga, ou tem que ter algum ponto de partida, né, formal pra gente querer inventar história, o conteúdo. É bom pensar um pouco isso. Mas o Longe do Reino foi o seguinte, Longe do Reino era minha vontade, voltar a trabalhar com o Brian. Eu tenho um projeto de vida com o Brian, que ele é minha dupla, né, meu melhor amigo em São Paulo e minha dupla na profissão. Eu quero fazer tudo com o Brian. Então assim, a gente fez Morando Sozinho, Leandro e Brian no apartamento, tocando terror, jogando videogame. Aí Longe do Reino, Leandro e Brian de época. Mas você conhecia ele antes do Morando Sozinho? Não, eu conheci no Morando no Teste. Não? Entendi. E entrou, eu lembro. E aí ele, óbvio, ele é maravilhoso. Tem um outro projeto que é pro futuro, que é Leandro e Brian Agentes Secretos. Tem um outro projeto que é Leandro e Brian Super-Heróis Japoneses. Tipo assim, sempre Leandro e Brian numa cagada, entendeu? Assim, eu gosto muito dele, eu quero fazer uma porrada de coisa com ele nessa linha. Mas o Longe do Reino, como eu tava com vontade de voltar a atuar com ele, por causa do jogo que a gente tem, da brincadeira que a gente tem, a gente entrou num edital de websérie pra fazer alguma coisa tipo um spin-off do Morando Sozinho. Mas que não fosse o Morando Sozinho, porque Morando Sozinho, os direitos pertencem à Globosat, né, e tal, toda uma outra questão pra fazer, mas que pegasse a nossa relação de cena, de improviso, de ator, de tudo. E aí a gente fez o projeto, e foi muito engraçado porque quem produziu foi o Álvaro Campos e o Ulisses Matos, que são dois produtores, meus amigos. O Álvaro me ligou pra falar, cara, tá com um edital eu tava num dia na praia, como eu gosto de praia. Ele me ligou, falou assim, tô com um edital aqui, vamos entrar? Com o projeto Você e Brian? Eu falei, vamos entrar. Aí passou um tempão e eu não falava com o Álvaro há um bocado de tempo, passou mais de um ano. Um dia eu tava na praia e ele me ligou. Oi, Leandro, sou eu. Eu falei, oi, Álvaro. Aí eu falei, você tá me... Eu pensei assim, ele me ligando, eu falei, e aí, ganhamos aquele dinheiro? Eu falei, rapaz, é isso mesmo, ganhamos. Vamos fazer o projeto. Opa. Aí eu falei, então vambora. E aí a gente ficou, ele falou, não, a gente precisa pensar uma história, porque a gente vendeu um formato, na verdade a gente vendeu uma dupla de atores e um formato, mas não tínhamos a história toda bem traçada ainda. E aí na conversa ele falou, vamos pegar uma locação, uma boa locação e explorar. Aí eu falei, gente, mas que não seja o quarto do adolescente, com aquelas camisas com coisa engraçada escrito, com tudo que a gente já viu em televisão, um boneco fora da idade no quarto, na estante. Vamos sair de aquele quarto maneiro, já teve 200 na MTV, 500 no Multishow, 350 na web, vamos pra um outro lugar aí. E aí o Ulisses falou, cara, eu consigo o Castelo do Flamengo, do nada. Ele jogou essa na mesa. Eu falei, pô, Castelo do Flamengo dá um caldo aí, hein? Vamos fazer um negócio maneiro. E aí eu comecei a desenvolver a proposta E isso se juntou com uma vontade que eu tinha muito grande, que é o seguinte, eu sou um grande fã de Caverna do Dragão, Game of Thrones, eu sei todos os nomes de fora, eu sou assim, o não especialista que eu sou em Star Wars, que eu adoro Star Wars, eu vi todos, mas sei alguns, eu me banano às vezes, eu não sou aquele fã de Star Wars fervoroso, mas eu vi todos os filmes, eu me lembro bem, mas eu não sou especialista, eu sou no Game of Thrones, eu sou viciado naquela porra. Gosto do Caverna do Dragão e do Zelda, do videogame, né, do The Legend of Zelda, que eu joguei
quase todos, tirando os que são ruins. E o Adventure Time, que é uma série maravilhosa, que não tem nem o que dizer dessa série. Quem nunca viu A Hora da Aventura, liga agora e vai ver, porque é a coisa mais maravilhosa que tem hoje em dia, de desenho animado. E um jogo de Mega Drive, que era o Golden Axe, que eu era viciado, que teve 1, 2 e o 3. Você sabe do que é isso que eu tô falando, Golden Axe? Sim, sim. E esse monte de referências de mundos... Embora Senhor dos Anéis eu também não seja muito... Eu li, mas eu não sou também um fãzaço, não. Li, mas não tenho propriedade. Mas todo esse universo sempre me interessou muito, me cativou muito. E aí, esse monte de ingredientes aí na minha cabeça, e de coisas que eu gosto muito, de que são meio medievais fantásticos, né? Se a gente pudesse traduzir num gênero da fantasia, eu falei, Brian, vamos fazer um desse sacaneado. Tipo assim, bem feito, tipo, a roupa é maneira, o cenário é maneiro, você acredita que aquilo ali é de verdade, mas a gente zoa. Exato, sabe? exatamente. E aí eu falei, vamos fazer isso, vai ser legal. E aí foi uma experiência, sabe? E outra coisa muito legal é a duração, né, cara? Porque os episódios curtos que dá pra você assistir numa isso que eu queria saber. Tipo, a impressão que eu tive vendo lá no YouTube é que, assim, não sei se vocês prepararam, como que foi, eu queria que você me contasse, mas a impressão que eu tive é que, assim, eles poderiam ser só um trecho de um episódio, mas eles contam a história, óbvio, né? Toda a história que eu preciso saber. Mas como se fossem, sei lá, eles poderiam muito bem ser o trecho de 2 minutos de um episódio maior. É isso ou não foi, ou foi pensado de outro jeito? O Longe do Reino é o seguinte, né? A sinopse do Longe do Reino ela é bastante clara, né? Eu brinco que é o contrário do Caverna do Dragão. Do Caverna do Dragão, adolescentes desse mundo aqui atravessaram um portal e foram parar no Reino Fantástico. No Longe do Reino, o próprio nome já diz, né? Longe do Reino, eu gosto tanto desse nome. Nome é um troço que eu fico demorando pra dar, assim. O Longe do Reino demorou a ter esse nome demais, assim. Eu ficava com o Brian e a gente ficava lendo lá os manuais de roteiro que a gente adora, que são importantíssimos. Não são receitas, não é pra seguir igual receita, mas é importantíssimo pra você pensar sobre. E aí ele dizia assim, o título tem que traduzir sinteticamente a ideia do que é, tem que ter uma ironia. E aí a gente foi lá, e um dia eu liguei pra ele e falei, Brian, Longe do Reino. Que é o que está acontecendo na série, né? São 2 jovens de um reino fantástico que atravessam um portal e caem no mundo de hoje em dia. E esse portal fica num castelinho na Praia do Flamengo cercado de prédios, né? O próprio castelo já é um paradoxo, o lugar que ele fica, a arquitetura dele é um paradoxo, tudo ali é uma loucura, né? O castelo ele é quase uma ironia em si, de ficar ali no Flamengo, na Praia do Flamengo. Eu fui pesquisar o estilo arquitetônico daquele castelo, ele é tudo misturado. Ele tem Art Nouveau, ele tem Barroco, ele tem Rococó, é tudo misturado. Ele foi construído por alguém maluco. E aí eu falei, eu vou criar um factoide nesse castelo. Factoide, né? Eu vou criar uma história fictícia. O Castelo do Flamengo ele é um centro cultural. Então, na Longe do Reino, esses 2 jovens aventureiros de um mundo fantástico que atravessam o portal e caem aqui, eles vêm morar num castelo que a personagem da Guilhermina, que é a Tutti Miller, herdou do avô e que ela quer transformar num centro cultural, que é o que o Castelo do Flamengo é. Então, é como se a história fosse um parênteses na realidade ali. Ou inventasse uma historinha mentirosa, factoide, assim, mas que é quase como que fosse uma lenda daquele castelo. E aí, então, o conflito da série esses 2 personagens atravessaram o portal porque o reino deles está em guerra. E o meu personagem, Dom Leon, ele é o rei. Ele é o herdeiro do trono, na verdade. E o Sir Brian é o cavaleiro braço direito dele. É o cara que protege, é o protetor dele. E eles atravessam para que o Dom Leon não seja assassinado, porque nessa guerra que está acontecendo no reino, o trono foi tomado por um usurpador. Então eles fogem para cá. E os conflitos dos episódios do Longe do Reino são sobre as dificuldades de adaptação desses personagens de um mundo de um reino fantástico vivendo no mundo atual. E onde o Sir Brian, o personagem do Brian, ele vai muito mais rápido e o Dom Leon vai muito mais devagar. O Dom Leon é como se fosse a minha avó, que ela aprendeu a mexer no Facebook. Ela entrou no Facebook e ela me manda joinha. Ela demora muito pra escrever. Ela manda joinha que é mais fácil. E ela se atrapalha, vai escrever uma frase, corta no meio, envia, manda WhatsApp, hoje em dia manda vídeo, mas manda... o Dom Leon, ele é meio isso. Ele é meio que os nossos avós, só que com a nossa cara, mais jovem. Mas ele é atrapalhado com a tecnologia, ele não sabe mexer em celular, ele não sabe mexer... Ele é todo atrapalhado. E o Sir Brian, ele já ouve um Walkman, vê? Ó, a minha idade. Ele já ouve um iPodzinho, ele vai se acostumando mais rápido com o mundo, de como as coisas aqui funcionam. Até a linguagem dele é diferente. A linguagem dele, ele aprende a gírias, o Leon fala de uma forma antiga ainda. E isso em forma de tirinha, porque a gente pensou assim, a internet, o cara não vai ficar ali meia hora vendo aquele negócio ali sentado, vendo. A internet, ela é veloz, ela é rápida, ela é uma coisa muito dinâmica. Então, a nossa ideia foi que fossem tirinhas de 1 minuto e meio, de 2 minutos, de 3 minutos de audiovisual. Mas então, como eu ia dizendo,
Sem rei, os alfaiates entraram em greve. Sem os alfaiates, os aldeões ficaram sem a parte de baixo da túnica, o que eu achei a única coisa boa dessa guerra. Mas tendo isso, a guerra sangrenta. Muito obrigada, querido. Dragões pra tudo quanto é lado. Flechas cortando o ar. Eu, pra chegar no portal, tive que lançar dezenas de bolas de fogo. Olha como ficaram minhas unhas. Ai, tava ótimo antes. Tinha acabado de que fazer saco. um horror. Agora, presta atenção no que eu digo. Enquanto você não duelar com o usurpador que no trono está, a paz não se restabelecerá, Juliana. Eu achei muito legal como que, tipo, tá tudo muito sucinto, né, assim, então Exato. Não sei, assim, eu tô viajando aqui, eu acho que é como se vocês tivessem feito, e eu, pelo menos, não vi outra websérie desse jeito, assim, as webséries que eu vi tinham episódios de 15 a 20 minutos, mas, assim, é como se fosse uma linguagem rápida, televisiva, mas com elementos dessa concentração do cinema, porque o cinema tem muito isso, de, tipo, em uma cena eu preciso contar muita coisa, então tudo tá muito preparado. E, por exemplo, a hora que o Magus, né, chega e fala que vocês vão ter que ficar muito tempo lá no castelo, né, o personagem do Brian Huff comemora, né, ele fala assim, e você vê ele comemorando, que nem no cinema, né, você tem aquela coisa, uma coisa muito breve, você já entende perfeitamente qual que é tipo, que ele já tá curtindo lá, e eles estão, sabe assim, tipo, você já entende qual que é de todos os personagens em muitos poucos segundos, coisa que Exato. o cinema traz, que a televisão geralmente gasta mais tempo, mas ao mesmo tempo essa coisa rápida permite você fazer esses episódios curtinhos, sim, né? Sim, e eu acho que tem um elemento que se junta a isso, que é, assim, eu não considero que a experiência a gente fez Longe do Reino, a gente descobriu fazendo, e esse formato, ele tem muito claro, o tempo foi pensado, os roteiros foram escritos, tudo isso, mas ele tem muito de acidental também, porque a gente não sabia muito bem o que a gente queria fazer, no sentido de... ele não era um projeto acabado na nossa cabeça, precisou realizar pra entender. Então tem pontos ali que até a história, às vezes, ela tá faltando alguma coisa, ela não entrega a informação completa. Tem muita gente que vê o Longe do Reino e às vezes fala assim, nossa, mas eu não sei se eu entendi tudo, e a brincadeira, mas assim, e as pessoas que gostam, adoram e entram por esse barato, que não é pra você entender tudo. O Longe do Reino, você passa ali por aquilo e você fica faltando pedaço, falta peça, e é com essa brincadeira que a gente vai seguir com o Longe do Reino, né? Porque o Longe do Reino a gente quer fazer uma outra temporada, que eu não sei quando vai ser, porque no Brasil a gente não, as pessoas falam assim, e os projetos futuros, quais são? Foi o que saiu o dinheiro primeiro, né? No Brasil a gente espera o dinheiro sair, a gente escreve, bola pra caramba e manda lá, aí quando o dinheiro sai a gente faz, né? Já posso cortar a minha última pergunta aqui. Que era essa, né? É porque é isso, não, mas é isso mesmo, porque a gente faz os projetos e alguns são por um cliente, que é um canal de televisão, outros são por um patrocinador, outros são por um edital. Cada projeto é feito de uma forma, né? Exato. O Longe do Reino, ele foi feito por edital, então a gente depende de ou outro edital ou uma outra forma de patrocínio, mas a gente já tá desenhando uma temporada nova, mas a gente vai fazer o longa do Longe do Reino. Olha aí minha pergunta mais cruel, que é quando sai, eu te digo, menor ideia. Não, essa eu não ia perguntar. Também demora, mas o roteiro já tá ficando pronto agora. E no cinema, filme do Longe do Reino, que vai ser um filme até mais infanto-juvenil, porque a gente percebeu que o nosso público, ele é majoritariamente 13 a 17 anos, Longe do Reino, embora tem gente de 70 que gosta, e todo mundo gosta. E quem teve 13 a 17 anos, que é o nosso caso, a gente teve e se lembra, né? Porque tem gente que se esqueceu. E quem teve e se lembra também gosta, porque vai nesse lugar da cavalaria, reinos fantásticos, dragões e monstros, espada e cavaleiro e mago, né? Vai muito num lugar afetivo pra gente. Sim, sim. Não, mas eu gosto muito do humor leve, assim. Eu acho eu me divirto muito, assim, com esse tipo de humor, assim, eu gostei bastante. Ele tem um humor totalmente diferente do Vai Que Cola, né? Por exemplo, eu trouxe 3 atores do Vai Que Cola pra fazer. O Caruso, a Fiorella e a Samantha, né? Os 3 vieram fazer e eles arrasam. Cada um num personagem diferente, completamente diferente do que eles fazem no Vai Que Cola. E os 3 arrasam. Fiorella luta espada, Caruso faz o mago gay, Samantha faz o que vem ensinar Dom Leon como que vai azarar no mundo daqui, sabe? Tipo assim, mó barato. E lógico, e a grande vilã da série é a Taina Miller, que ela ama fazer, porque você imagina, ela fez não sei quantos papéis excelentes, assim, de novela, de vilã, mocinha, mas aí eu falei assim, Tainá, você faz a duquesa, que é uma feiticeira, prometida vai casar com Dom Leon, tá? A Tainá brinca, o diretor, o Longe do Reino é muito em família, assim, né? O diretor do Longe do Reino é o Henrique Sauer, que é um dos meus melhores amigos, e a Tainá é a mulher dele, que faz a vilã. E aí, legal. A gente, quando se encontra na casa dele, assim, pra gente beber uma cerveja, bater papo, a Tainá sempre vem assim, Leandro,
Leandro, quando é que nós vamos fazer outra temporada? E o filme? Ela fala assim, eu quero viver de Longe do Reino. Quero viver de Tainá. Olha aí, isso é muito muito legal. Viver não era tão bom, né, cara? Exatamente. É verdade. Viver. Ele é um barato diferente, né, pra gente. E a gente tem um cuidado com a arte, com a fotografia, com a direção de arte, com os figurinos, com tudo que é muito... Daí é a nossa premissa. Pra gente sacanear, tem que fazer bem feito. Eu não vou botar um cara com uma espadinha de madeira, um negocinho de papel crepom, falando, isso, exato. Palhaço, não vem merda nenhuma. Agora, eu boto puta do figurino, um cenário, um castelo foda, a luz é foda, tem um fogzinho assim de fumaça, tem a trilha sonora, que é todo cheio de não sei o que dourado, e não sei o que, a Tainá cheia de pena, e o figurino é de um... A gente tem até que um dia fazer vamos fazer uns vídeos lá no canal sobre os figurinos e do Longe do Reino e tal, e a música do Longe do Reino, gente, a música, a trilha é toda original, e o diretor musical é o Felipe Prazeres, que é um outro dos meus melhores amigos também que eu trouxe pra junto, que é maestro, que é talvez o melhor violinista do Brasil, se não for, é um dos melhores, pra mim ele é o melhor, o cara é foda, e eu trouxe ele pra fazer a direção musical do Longe do Reino, e ele compôs todas as músicas junto com o Eduardo Antonello, que é um gênio, que é um garoto tipo mais novo que eu, de 20 e poucos anos, quase 30, 20 e poucos, que toca viola da gamba, toca cravo, instrumentos assim, cravo barroco, umas coisas assim que a gente nem conhece muito bem, e o cara é um especialista, então assim, eles compuseram juntos, então chegamos numa trilha sonora de uma qualidade, e é original. Tem algumas releituras de Mozart, tem algumas releituras de Bach, tem algumas releituras de compositores clássicos, que música clássica também é outra coisa, faz parte da minha vida, porque eu sou filho de musicista, a minha mãe toca em orquestra, eu cresci na orquestra, então assim, eu fiz questão que fosse uma trilha incrível, sabe, clássica, fodona, e que as pessoas assistem e acham barato. Então assim, tudo do Longe do Reino tem uma qualidade artística lá em cima pra ser zoado, pra gente brincar. Exato. Isso que eu acho que é o grande barato dele. A gente percebe muito esse cuidado na produção, né? Tudo feito com muito carinho, com muita atenção, assim. E eu acho até, Leandro, que a gente busca, quando a gente tá aqui, a gente discute, às vezes, a gente faz biografia de grandes diretores, faz biografia de atores e tal, e a gente fala um pouco sobre a assinatura desses caras, né? O que esses caras deixam. Eles trazem sempre uma linha, uma característica muito própria deles. E eu percebo, assim, que nas coisas que você produz, as coisas que você escreve, você tem essa característica de brincar mesmo com esse mundano, né? De trazer uma coisa do cotidiano e ter essa sátira com o cotidiano. Mesmo o Longe do Reino, a gente percebe isso também. Personagens de um mundo fantástico e tal, que estão vivendo o cotidiano e como que eles vão enfrentar esse cotidiano. Então a gente percebe isso. Agora, eu até fiquei surpreso quando eu li uma declaração que diz que, na verdade, o gênero que você gosta é thriller e suspense. Pois é, cara, né? Tem isso. Né? E aí eu te pergunto, cadê esse thriller, esse suspense aí? Estamos esperando o dinheiro. Tô brincando. Na verdade, assim... Mas você tem coisas, tem projetos que você pensa em fazer nesse sentido ou ainda não? Você ainda tá se firmando dentro desse gênero da comédia e tal? Como é que tá isso pra você? O gênero que eu mais gosto é o suspense. Eu falei isso numa entrevista, né? Eles publicaram esses dias. Porque é o que eu mais consumo, que eu mais assisto como público, né? Como público, os seriados, como eu te falei, né? Eu falei com vocês, eu não vejo tanto seriado de comédia. Então, assim, eu vi menos comédia do que eu vi suspense, do que eu vejo thriller, do que eu vejo... As minhas séries mesmo que eu vejo são... Sei lá, eu vi Lost na época de Lost, eu vejo Game of Thrones, eu vi Breaking Bad, que eu adoro. Mas, por exemplo, você que foi filmar O Longe do Reino, era um projeto que você tinha um pouco mais de liberdade, né? Apesar de, lógico, saber que ia ter que filmar lá no castelo e tal. De repente, ali, você pensou em fazer alguma coisa voltada pra essa parte do suspense, do thriller, ou não? Sim, eu tô muito no começo da minha carreira. E eu acho que a comédia tem uma coisa que é vantajosa pra formação, que é a comédia te permite experimentar de uma forma despretensiosa. Não tem nada que você querer fazer uma coisa pretensiosa, uma coisa assim, fazer um puta filme de suspense e ele ser uma merda, né? Não tem nada pior. Eu me lembro que eu tinha uma namorada que fazia cinema na PUC, e aí no primeiro período, eles têm 18, 19, 20 anos, né? E aí
eles iam fazer uns curtas, e ela seguiu um toque que eu dei na época. Eu falei, cara, pega uma boa história em quadrinho, legal, foda. Ela pegou uma do Laerte, o ator fui eu, e faz o curta dessa porra. Eu boto você em contato com o Laerte, a gente se comunica aí, faz e tal. Faz uma coisa assim, inspira numa coisa mais despretensiosa, que você vai ter a possibilidade de experimentar. E quando teve um outro grupo, falou assim, não, é a história de uma mulher, ela tem a beleza degradada diante do espelho, e ela se escova e planeja o suicídio, um dia se mata. Você imagina o mico que não é esse filme, feito por 9 anos, de 20 anos. É verdade. Porque assim, não que não possa ter, pode ser que aquele cara, aquele menino que eu não vou lembrar o nome agora, canadense, que fez o Je tu ma mère. Nossa, aquele cara ele, lá... Ele com 20 anos faz uma coisa foda, mas ele é uma exceção. Ele tem uma linguagem ali, ele chegou a uma poética, deve ser um gênio, Ele fez uns negócios de adulto. É foda, e com os jovens. Um negócio super adulto. Ele escreveu aquela merda e dirigiu, e é um negócio, assim, bizarro, né? Mas eu acho que pra gente, assim, que vai começar, eu acho que a comédia oferece essa possibilidade de despretensão. Eu adoraria fazer um filme brasileiro, que eu sou um cavaleiro que pula de um cavalo de luta espada e rola e explode, mas já pensou a chance disso ficar uma papagaiada? É verdade, é verdade. A comédia, por um lado, dá essa possibilidade. O próprio Woody Allen tem filmes thriller, tem um filme dele que as pessoas gostam menos, mas que é Cassandra's Dream, eu acho, né, que é do Poe, né, que é uma tragédia grega. Sonho de Cassandra. Aquilo é um roteiro com uma estrutura de tragédia, que não tem saída, aquilo ali é genial. Ou qual é o outro? Match Point. Tem um dele que chama A Outra, que assim, é um drama super legal, 1h30 pronto, acabou, assim, eu acho genial. Acho que 1h20 e assim, é muito legal. Mas assim, o que eu vou dizer é que não são os primeiros filmes que ele fez. Né? Tem um amadurecimento pra fazer. Eu tenho muita vontade, eu tô agora com uma coisa de adaptar um suspense pro cinema. Aí estamos vendo se vai sair o dinheiro, mas o projeto tá feito, o argumento, tá tudo feito. E vai ser um barato, eu quero fazer com o maior cuidado, porque tem que ficar bom. Não dá pra ficar pueril, sabe? Pra ficar bobo, pra ficar... Isso aí é um cara de 20 e poucos anos querendo falar da morte, da vida. O que ele entende dessa bosta? Sabe? Não quero ter essa pecha, quero fazer um negócio aprofundado. Então eu acho que a comédia, a despretensão, ela permite, por exemplo, a gente no Longe do Reino lidou com espada de verdade, figurino de verdade, com tudo de verdade pra brincar, porque em nenhum momento a gente corria, a gente já tava na zona da brincadeira e da comédia, né, pra experimentar. Mas assim, o meu projeto de vida é o suspense, é o thriller, sem dúvida. Não faz muito sentido isso mesmo, achei bem legal, porque até maturidade da sua parte, porque acho que tem muita gente que já estaria fazendo, sabe, assim, filme de terror, filme de, né, o famoso, esse filme de terror, que tem vários, a gente vê muita produção independente e tal, o cara tá lá na raça fazendo, e você vê que falta alguma coisa, né? Até questão de parte financeira, né, quando você tem um certo caminho que você já percorreu, você consegue mais patrocinador. E eu acho que tem outra coisa também, que é os opostos, né? A gente tá falando de comédia e de um thriller, de um suspense, que são sentimentos totalmente opostos, né? O medo e a risada, o deboche ali e tal. E aí, só que eu acho que realmente o fato de você fazer comédia, você tem a vantagem de que se você não for levado a sério, o máximo que vai acontecer é você ficar sem graça, ser uma coisa bobinha e tal, e as pessoas realmente descartam aquilo. Agora, o não ser levado a sério no terror se torna uma coisa tosca, né? Mesmo. Você olha e fala assim, não, esse monstro aí é o caso que começa bem e termina mal pra cacete, aquele filme do Shyamalan, Sinais, que até o Family Guy zoa muito esse cara, porque o Sexto Sentido é muito legal, mas os outros filmes, eu adoro A Vila, aquele filme A Vila dele, adoro aquele filme, é meio ruim, é meio esquisito assim, mas eu gosto. Mas esses sinais, bicho, tem um professor de roteiro que tem um livro muito legal que se usa muito na gringa e no Brasil já estão conhecendo bem ele, que é o Save the Cat. O autor é o Blake Snyder. E ele fala uma coisa muito boa, que ele fala que naquele filme, mano, quando ele mostrou o monstro, tragou. Exato, ele mostrou aquele alienígena tosco, mano. O filme vinha construindo um suspense, e aí a arma letal era água. Os caras têm uma civilização tão avançada que eles são capazes de viajar para um outro planeta, ok? Eles vêm com a nave lá da galáxia onde eles vêm, viajam para outro planeta, eles têm, né, instrumentos, navegação, tecnologias avançadíssimas, eles não conseguem perceber que o planeta para onde eles vão é composto em 90 não sei quantos % de água que aclimata eles vão mesmo assim. É muito ruim, né? Exato. É bem... Mas é muito louco isso, porque for ver bem, o que o Shyamalan faz quase todos os filmes dele é uma quebra, né? Ele chega num ponto e aí ele quebra completamente. Que de certa forma é o princípio da piada, isso né? Que eu queria chegar. Tipo, você tá contando e você
quebra, só que você tem que saber quebrar, Exato. né? O suspense e a comédia, eles têm uma coisa em comum muito foda, que é a matemática. Eu acho que são gêneros mais matemáticos, porque você pode escrever um belo drama a partir de um tema que você conhece muito bem. Aquele filme do... o mico, eu não lembro agora. Aquele filme do... Meu Deus, francês. Como é que chama? Amor. Do Haneke. Michael Haneke. Isso. Cara, aquele filme ali é um conhecimento profundo de uma situação, é um conhecimento profundo daquilo ali que ele tá... eu nunca vi uma retratação da velhice tão potente quanto aquilo. Naquilo ali... Tem alma, condição humana, paixão, é feito disso. Mas eu acho que o gênero da comédia e o gênero do suspense são feitos de matemática, que é basicamente o seguinte: eu preciso fazer rir o tempo inteiro, no caso da comédia, e no suspense eu preciso deixar com o cu na mão o tempo inteiro, tomando um susto toda hora e ficando, meu Deus, e agora? Ih, meu Deus, puta que pariu, o que vai... É isso que o suspense tem que ter. Se parece muito com a comédia, porque, como você falou, é o princípio da... Eu venho com a história, eu quebro com a piada. Eu venho a história, eu quebro com a piada. No suspense, eu venho com a história e quebro com susto. Eu venho a história e quebro com outro susto, e você começa, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e assim se constrói o suspense. Pra que isso aconteça, há uma matemática na cena, uma matemática na história, em que você vai... Tem um filme que tá concorrendo ao Oscar de roteiro agora, que eu adorei, é o Ex Machina. Vocês viram esse filme? Sim. Esse roteiro é uma sacanagem, é bom demais. Sim, é ótimo. Uma locação, que é a casa lá, e aí é foda, porque é um filme do futuro, que você não tem que construir a cidadezinha do futuro, né? Isso é barato, do ponto de vista, assim, lógico, é Hollywood, tudo é caro, mas assim, não é o preço de fazer Blade Runner, não é o preço de fazer... É um filme no futuro, que se passa no futuro, mas que todo o filme se passa numa casa de campo, que é um bunker, né, que é uma base de pesquisa, onde você tem 4 personagens, em que um não fala, ou seja, só 3 falam, e você fica, quem é o traidor? Quem é o cara? Quem é? Ah, meu Deus, e agora? O cara faz uma virada na sua cabeça a cada 2 minutos. É um roteiro que poderia ser uma peça de teatro, dado o quão ele é concentrado. É todo no diálogo e na situação, são aqueles 4 ali vivendo aquele espaço limitado, e você fica, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? É o roteiro que eu queria ter escrito. A gente pode dizer que em breve, então, teremos um thriller de Leandro Soares, cara, em algum lugar no mundo. Espero que assim, patrocinadores ouçam esse podcast. Nossa, que engajado que ele tá aí. Vou dar uma canta pra ele, que ele vai fazer um negócio, vai arrebentar a boca do balão. Vambora, vamos fazer um suspense. Tô doido pra isso aconteça. Vamos ver se isso vem em breve. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 168, esse papo fantástico com o Leandro Soares, mais uma aula que a gente teve aqui, hein, Dani? Foi, e cara, eu tava pensando agora, assim, foi aula de muita coisa, mas essencialmente, sei lá, tentando sintetizar o podcast, assim, eu acho que ele é muito uma amostra de como começar, de como deslanchar as coisas, eu acho, porque a gente já gravou outros podcasts com outras pessoas e muitas vezes, sei lá, às vezes os caras vinham falando assim, não, você quer começar, você faz isso, você quer começar, você faz aquilo, e o Leandro tá falando isso sem dizer, você quer começar, você faz isso, entendeu? Ele tá, tipo, percebi muito isso. Leandro, você chegou e falou que muita gente fala assim, ah, não, você tá começando, vai lá, faz isso e aquilo, e você mostrou pela sua trajetória que, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que tá no começo, mas ao mesmo tempo é uma foguete, assim, que você conseguiu sintetizar muito na sua trajetória o que muita gente às vezes fica estudando e vendo como, e você foi lá e fez e sabe, e fez a sua turma, que todo mundo fala, né, que tem que ter a sua turma. Eu acho que foi muito legal isso que você conseguiu contar pra gente e dar uma aula só com prática, assim, só com... Você tá inspirando, acho, muita gente que tá ouvindo, assim, não só na área do audiovisual, mas em qualquer área até, tem outras áreas também. Eu fico lisonjeado, assim, do
começo eu falei que eu gosto de praia e videogame, fui injusto, talvez não dizer que eu gosto de prosa também. Tanto a prosa, essa nossa aqui, prosear, né, do verbo, quanto a prosa escrita. Seja a que eu estou escrevendo para trabalhar, ou seja a que eu estou lendo para viver, para me inspirar, né? Então eu gosto muito, eu acho que proseando a gente vai longe, a gente troca, a gente aprende, a gente repensa, sabe? A gente exerce as coisas as ideias que ficam na nossa cabeça. Realmente não tem nem o que acrescentar aqui que o Dani falou. Foi uma aula mesmo de muita coisa. Sim, e no fim das contas, se a gente vivesse só de praia e videogame, a gente não ia encontrar tanto prazer na praia e no videogame. É verdade. Se não tivesse tanta arte, né? Tanto trabalho. Exato. Tanto trabalho com a arte, né, pra fazer. Eu vou pra praia, eu leio. Eu chego cedo, que eu vou bem cedinho, que não tem ninguém, e levo livro, levo coisa pra eu escrever, assim, papel, lógico. Não vou ser um idiota de levar iPad pra praia, não porque o iPad não sei, que eu posso ser roubado, né? Não estou falando de Rio de Janeiro, eu moro no Rio. E aí eu, enfim, vou com meu caderninho, vou com meus livros e é isso que vai me alimentando pra eu também trabalhar duramente, arduamente, a ponto de quando eu for voltar pra praia ou pro videogame eu dizer, nossa, graças a Deus, terminei. Vou pegar essa. É isso mesmo. Melhor coisa. Muito bom. Leandro, diz pra gente aí quais são as redes sociais que você tem, que a galera que tá escutando a gente, que queira, de repente, entrar em contato com você, queira mandar elogios, perguntas, pedir dicas, enfim. Ou só te seguir, né? Ou só te seguir, te tietar, né? Te pedir um autógrafo. Lógico. Não, e assim, eu vou te falar, eu tenho um absurdo de quantidade de seguidores nas minhas coisas, não. Até por isso, eu troco uma ideia, assim, às vezes rola alguém que fala alguma coisa, se eu tô ali, se eu peguei, na hora eu respondo, eu tento sempre responder, e tem muito fã do programa, das coisas que eu faço e tal, que eu troco ali. Eu sou sempre, acho que em quase tudo, eu sou Leandro Soares X, no Twitter, no Instagram, no Facebook, que eu tenho meus seguidores do Facebook, aí dá até pra dar uma conversada. Snapchat, que é uma bobagem, agora que eu tô viciado também, é Leandro Soares X. É sempre @Leandro Soares X nas minhas redes sociais. Eu não tenho um canal no YouTube, que eu não sou um youtuber, mas eu tenho um canal com a minha série Longe do Reino no YouTube, então as pessoas que chegarem podem ir no YouTube, botar lá Longe do Reino, tem um canal, pode assinar, assistir os episódios, comentar que a gente responde lá. Claro. Se quiser se comunicar comigo, manda tweet, assim, a gente volta e meia consegue falar com o público, né? Não dá pra dar atenção pra todo mundo, é lógico, mas tem uma mensagenzinha ali, a gente troca e que eu acho que a interação com o público é o mais maneiro, é o mais legal de tudo. Exatamente. Sim. Os links vão estar todos na postagem do podcast, então quem tá ouvindo é só ir no Cinemação também, que vai estar todo o link pra tudo que o Leandro passou. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu adorei. Foi uma aula, a gente adorou, cara, foi muito bom, tiramos muitas lições aqui, muita coisa mudou também nosso conceito aqui, né, de bastante coisa com essa conversa com você. Você deu trouxe vários insights aqui que realmente marcou a gente, foi muito válido, então eu só tenho que agradecer o seu tempo aqui pra trocar essa ideia com a gente, com o público do Cinemação. Pô, gente, eu que agradeço, adorei. Fico feliz, saber, dei uns insights aí, quando puder manda 10%, tô brincando. Ainda comprei barato, pô, 10%. 10% é barato. É isso, acho que a troca o barato das ideias é esse mesmo, a gente conversar e inventar e trocar, bater papo é um barato. Maravilha. Então, brigadão, Leandro, valeu por tudo, e todo mundo que tá ouvindo, eu só tenho uma coisa a dizer, sem me alongar, até semana que vem. Valeu, gente, abração. O podcast Cinemação número 168 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.